Eu gosto desse músico, eu gosto desse show. Deixa eu estar aí. Vocês já não sabem o que é isto. Isso é música, é música. Deixa eu estar, pá, deixa eu estar aí. Está à vontade, Rosa, está à vontade. Eu gosto de ver assim os bebezinhos pequeninos a resmungar. Quando a Bia, a segunda, nasceu, eu estava, quando ela nasceu mesmo, eu vivia num apartamento onde depois mais tarde a Bia também viveu sozinha, mas tinha um corredor, tinha 13 passos de comprimento. E então, quando ela chorava muito quando era pequenina. Fazer o que a Sandra está a fazer agora. Às 4 da manhã e por aí fora no corredor, 13 passos para um lado, vira, 13 passos para o outro, vira, 13 passos para um lado, vira, 13 passos para o outro. E adormecia muitas vezes a andar, 13 passos para cada lado. Depois eu tinha medo de deixar cair, e então eu rolava com um pano, assim à volta de mim, que é para eu não deixar cair. Amarrava o meu corpo, que é para ela não cair, que é para eu poder andar à vontade a dormir no corredor, em pé, a andar. Era fixe. E aí a pequenina da Sandra também. Ó Sandra, Sim. como é que se chama o teu bebê? Mia. Mia? Sim. Já me tinhas dito, eu que me tinha esquecido. Já. Mas eu esqueci. Não, está muito fixe. Está mais sossegadita. Ok, alguém tem alguma questão para colocar? Sandra, já sei que tens algumas. Vamos falar nisso assim que a tua bebê estiver um bocadinho mais descansada. Ok? Então fica tranquila. Alguém tem alguma questão para colocar? Antes de começarmos o treino? Ela é tão fixe, eu estou a vê-la daqui, eu estou a vê-la. A Mia está quase a adormecer. Ei, agora não. Ei, o que é que se passa aí? O que é que se passa aqui? Eu não quero dormir, eu não quero. Não quero. Mas eu não quero dormir. Eu quero ver o que é que se está a passar. Estou a ouvir uma voz esquisita de um gajo qualquer. E a rir. É giro ela adormecer a ouvir a minha voz, é uma coisa interessante. Rui, posso só perguntar uma coisa? Nós quando criamos influência, criamos o nosso próprio marketing pessoal. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. Há pessoas que nos seguem. Tu uma vez disseste que as pessoas nos seguem e compram aquilo que nós... qualquer coisa que nós tenhamos para vender. Algumas, nem todas compram, né? Mas algumas compram. Claro. Mas, por exemplo, alguém que gosta de uma coisa que não tem mesmo nada a ver com marketing. Sei lá. E a pessoa gosta de... sei lá, de economia. Ou economia não, porque economia pode ter alguma relação com o marketing. Mas... qualquer coisa que não tem mesmo nada a ver com marketing. Sim. E segue, gosta daquilo que nós fazemos. Gosta de golfe, por exemplo. Né? Sim, golfe. Por exemplo. Não tem nada a ver com marketing, né? Ok. A Sim. pessoa gosta de golfe e agora quer comprar tacos de golfe. Né? Por exemplo, eu por exemplo gosto muito de um hobby. E falo constantemente com desse hobby, crio um grupo de pessoas que me seguem, que gostam. Mas eu não sou propriamente não estou a fazer a ponte, se calhar, para aquilo que vendo. Também não tenho assim grande vantagem, ou não sei, eu não sei qual é. Eu gostava que falasse um bocadinho mais sobre isso. Tem tudo a ver com a criação de influência. Né? Por exemplo, isso já te aconteceu, a mim já, e acho que já aconteceu a toda a gente.
Uma pessoa, uma certa altura, falo com a pessoa e a pessoa diz-me, pá, eu adoro o que tu escreves, pá, eu sigo nos vídeos, pá, leio o teu blog, decidi começar um negócio próprio e acabei de me inscrever na Herbalife. Ou outra coisa qualquer, lembro-me agora da Herbalife porque calhou. Eu estou a promover um negócio e tu vais te inscrever na Herbalife. Porquê? Epá, eu não sabia que tu tinhas um negócio. Se eu tivesse que tinhas um negócio de multinível, eu tinha-me inscrito por ti no teu negócio. Mas eu não sabia. Às vezes acontece, quando é de uma empresa, não há problema nenhum. Agora, às vezes, é dentro da própria empresa e inscreve-se por outro patrocinador. E não por mim. Mas, afinal, ela segue-me e gosta do meu trabalho. E as coisas que eu ensinei, a pessoa aprecia, mas depois vai se inscrever por outro. Às vezes, isto acontece por duas razões. Uma é porque, às vezes, o nosso marketing é tão difuso, não é claro, e a pessoa não entende que nós temos um negócio e estamos a promover um negócio. Erro nosso, obviamente, não é? Nós temos que ser claros na parte da monetização. Então, temos a parte toda da geração de valor, mas depois, na parte da monetização, a gente não se pode esquecer de ser muito claros em relação a isso e de falar nisso com muita frequência, okay? Com muita regularidade. Frequência não, regularidade. Okay? Para as pessoas saberem que nós temos um negócio. Outras vezes acontece que o nosso marketing pessoal é tão bom que a pessoa já me aconteceu muitas vezes, que a pessoa vai se inscrever por um downline meu. E pensar que eu sou um gajo muito famoso e muito conhecido, não tenho tempo para ajudar. Então, inscreve-se por um downline qualquer, diz, olha, inscrevi-me por o fulano tal. Então, porquê não te inscreveste por mim? Epá, porque eu imaginei que és um gajo muito ocupado e que não deves ter tempo para me ajudar. Então, preferi inscrever-me por outro. Da minha equipa, da minha organização. A pessoa lá presume que fica próximo da mesma e então vai se inscrever por outra pessoa. E basicamente são estes dois motivos que levam uma pessoa, quando procura o que nós temos para vender, não nos compra a nós por uma destas duas razões. Ou, normalmente é uma coisa ou é outra. Felizmente, a mim pessoalmente não me acontece muito, apesar de acontecer de vez em quando. Acontece muito mais inscreverem-se por downlines meus do que inscreverem-se noutro negócio porque não sabem que eu tenho um. Então, a gente sabe que eu tenho um negócio, pelo menos que eu tenha conhecimento. Agora, a questão é, quando a pessoa quer comprar coisas que nós não temos para vender, claro, não nos compra a nós, apesar de nos seguir aquilo que nós gostamos. Sei lá, eu tenho um hobby qualquer, vamos falar de um hobby qualquer. Eu estou com o golfe na cabeça, não sei porquê. Imagina, eu gosto de golfe. Então, não gosto, nunca joguei, portanto nem sei se gosto se não. Mas, imagina do golfe. Eu tenho um blog em que eu adoro isso, é aquilo que eu gosto de fazer, é isso que eu faço. Eu provavelmente tenho uma quantidade muito grande de pessoas que gostam do meu blog. No meu blog, eu tenho banners e tenho pop-ups e tenho links para a oportunidade de negócio. A ponta é muito fácil de fazer. É ter oportunidades para pôr os nossos banners e os nossos links. Das pessoas que gostam de golfe, algumas delas, por exemplo, são empresários que querem multiplicar as fontes de rendimento ou procuram outras soluções ou querem pôr os seus negócios na internet ou são profissionais liberais ou, sei lá, ou são profissionais de carreira, procuram um plano B. Não sei. Em todo lado há pessoas que procuram uma oportunidade de poderem fazer alguma coisa com a internet, ou ganhar dinheiro com a internet, ou trabalhar a partir de casa, conforme o nicho que nós quisermos explorar, né? A nossa comunicação. E para mim é assim, é simples, não vejo problema nenhum. Não há propriamente uma ponte para fazer. Não tens que ligar o golfe ao negócio. Não quer dizer que não o possas fazer uma vez por outra, né? Mas, por exemplo, se eu sou jogador de golfe e se eu passo as tardes inteiras a jogar golfe, como se não fizesse nada, e mesmo assim ganho dinheiro à mesma, é óbvio que se eu comunicar isso deve capaz de ser muito apelativo para os meus amigos que visitam o meu blog, que também jogam golfe, e se forem fanáticos como eu, também gostariam de passar a tarde toda a jogar golfe os dias todos da semana, não é? E trabalhar 2 ou 3 horas de manhã e passar as tardes no campo de golfe. Ou no surf, ou na música, ou no karaté, ou no desporto qualquer, ou no ginásio, ou seja o que for, né? Então, se for essa a minha experiência, é naturalmente fácil fazer esse tipo de ponte, né, entre uma coisa e outra. Porque eu estou a usufruir daquele hobby, ou caçadores, ou pescadores, ou o que for, né?
e estou a mostrar que eu posso dedicar o meu tempo a isso e porque tenho um negócio online que trabalha em automático 50% ou 70% do trabalho e eu tenho que trabalhar só 2 ou 3 horas por dia ou 4, conforme aquilo que for a minha verdade, né? Conforme aquilo que eu trabalhar. Essa é a única ponto que eu vejo que é possível fazer. De resto, é pôr bem nesta velocidade e calls to actions nos artigos, quando a gente vê que há uma oportunidade. Quando a gente vê que existe a oportunidade num artigo de pôr um link para uma página de captura ou pôr um banner que tenha a ver com aquilo que se está a falar no artigo, sim. Podes falar no artigo, por exemplo, que foste fazer um jogo de golfe com não sei quem, essa pessoa é um parceiro de negócios teu, em conjunto estão a desenvolver determinado tipo de atividade, depois um link para uma página de captura, e depois continuas a conversa, né? Sei lá, há muitas maneiras de a gente dar a volta e incluir a conversa sobre páginas de captura do negócio no meio do nosso artigo, no meio do nosso blog. Mas mais ou menos é caso a caso. Não sei se esclareci muito aquilo que tu querias saber, mas não vejo que seja propriamente preciso fazer assim uma ponte, a não ser a partir da tua própria experiência, né? E normalmente é aquela, eu ganho X de dinheiro, ou ganho dinheiro suficiente para poder dedicar o meu tempo ao hobby, seja ele qual for, né? As mães em casa, os gajos do surf, neste caso mães em casa não é um hobby, né? Mas também não dá dinheiro, estar em casa com os filhos. E então é uma coisa semelhante. As pessoas que estão nessa situação também gostariam de poder saber como é que isso se faz. E aí tens uma oportunidade para criar uma página de captura adequada a esse nicho e, pronto, e gerar contactos, né? Por aí. Não sei se foi esclarecedor o suficiente. Não, é no sentido que eu vejo pessoas que vêm para... Nós falamos do nicho de mercado, gostares disto, gostares daquilo, e são pessoas que têm gostos e falam sobre assuntos. Eu vou ver os blogs e ficam tão fechados naquele nicho e depois não conseguem... É, porque não aprenderam. Nenhuma dessas pessoas que estás a falar está acima do nível 2. Nenhuma delas. Não. Claro, não aprenderam, não sabem fazer. Não tem mal nenhum. Eu também estou a falar mais no sentido de saber como apoiar essas pessoas, como falar com elas. Trá-las para o grupo e elas que trabalhem aqui a gente ensina. Faz parte do processo. Uma pessoa que está a começar agora, comprou um blog e agora vai começar a escrever sobre o quê? Não faz ideia nenhuma. Não faz mal, está a viver o processo. Escreve um artigo só para concluir uma tarefa do nível 0, que é escrever um artigo. Não importa o que é que lá está escrito. A seguir, o nível 1, já tem muito que fazer. Aliás, no nível 1, eu tenho uma recomendação a fazer, é que há muitas pessoas que estão no nível 1 que não deviam já lá estar, deviam estar aqui, muitas. Pela competência que têm, Mas, como não compraram os produtos necessários ainda, não se qualificaram, ou penso eu por isso, ou por outra coisa qualquer. Basicamente é por isso. E essas pessoas estão lá, 2 ou 3, que dominam completamente o chat e todas as outras pessoas não têm a oportunidade de colocar lá nada. E, além disso, o nível da conversa é mais avançado do que 99% das pessoas que lá estão e fica tudo muito intimidado, não é? Então é preciso, é uma boa ideia chamar essas pessoas, são poucas, são 3 ou 4, e dizer-lhes, pessoal, toca a sair daqui e ir para o nível 2 porque vocês estão a atrapalhar a malta do nível 1. E estão. Claro, devem continuar lá para ajudar, né? Mas o nível das conversas que estão a ter lá não tem muito pouco a ver com a checklist que lá está. Tem muitos detalhes ao lado, são coisas boas, né? Mas estão um bocado ao lado e isso cria uma quantidade de alguma dificuldade nas pessoas novas que chegam ali ao nível 1. Foi por esse motivo que nós, quando nós dividimos este nível, nós estamos agora, nós começámos aqui, fomos evoluindo e começámos a nossa conversa a ser demasiado avançada como uma boa parte das pessoas que cá estavam. Então criámos o nível 1. Porque este nível que nós estamos agora foi o primeiro a ser criado, né, com as pessoas que aqui estão. E depois dividimos e colocámos o nível 1. Agora seria possível colocar o nível, devia ser necessário colocar o nível metade, 0,5. Para dividir aquilo. Mas não faz sentido nenhum. A gente tem que insistir para as pessoas que estão lá no nível 1, que têm qualificações, têm o treino para encherem o peitar e virem para o nível 2. É isso que têm que fazer para não monopolizarem a conversa no chat. Esse tipo de conversa que estás a ter agora
é típica do nível 1. Só que, se tu reparares, esse tipo de conversa já parece tão atrasada, aparece alguém a pôr esse tipo de pergunta no nível 1 e já destoa um bocadinho, porque o nível é muito mais avançado do que isso. Estás a ver? E desfocámos muito da checklist. As conversas no nível 1 devem se focar exclusivamente nos itens da checklist. Okay? Chama a atenção ao pessoal, é uma boa ideia chamar a atenção, digo eu, né? Porque é para ajudar realmente as pessoas que lá estão. Okay? Focar nisso. Uma coisa que eu gosto muito é a conversa, a palheta, as bocas uns aos outros, a diversão. Isso acho que isso é um espetáculo. Faz parte da socialização que a gente precisa ter uns com os outros, não é? Isso não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar das questões mais técnicas. Por exemplo, há bocadinho vi uma cena sobre o Camtasia. O Camtasia não está na checklist do nível 1. Ninguém tem que estar ali a falar do Camtasia. Estás a ver? Podem falar assim, estás a ver? Mas vamos focar a atenção nos itens da checklist, que já são bastantes. Okay? Estás a ver? Mas esse tipo, também preciso, eu próprio preciso de alguma orientação para saber o que é que devo falar e não. Vamos conversar. Sim. Okay. Não há nada assim de grave, antes pelo contrário, aqui está a deitar fumo, não é? O nível 1 está muito ativo. Eu também lanço desafios e falo com eles. Está muito bom, a dinâmica está muito fixe. Mas não te esqueças que está a passar tudo ao lado, talvez para 90% das pessoas que lá estão. Isso não é útil. Okay? Então, se calhar é preciso reformular um bocadinho. Não é reformular, é refocar as pessoas, aqueles mais ativos, né? Aqueles que estão mais ativos, refocá-los na checklist e não falarem de outras coisas que não sejam checklist. Ali. E, Achas boa ideia eu, por exemplo, reunir aquelas pessoas que estão a ter mais influência ali, que estão mais nesse nível de passar para o 2 à parte e falar com eles em conjunto ou falar individual? São 2 ou 3, podes falar individualmente. São 2 ou 3, não é mais do que isso. Não precisa estar a fazer um grupo com essas pessoas. A questão é, tem que sair de lá. Já estão a perder tempo ali. E não estão a ser úteis ao grupo por esse motivo. Né? Portanto, é dar para a frente. A gente tem que desafiar, por um lado, puxá-los para o nível 2, por outro lado, empurrá-los do nível 1 para fora. que é para a malta avançar. Né? Eu vou falar individual, de gente só chamar a atenção, pronto, para não desviar muito, ter noção que há ali muitas pessoas que não estão naquele nível, nem estão a perceber o que é que se passa. Não se pode ali. Perde-se ali. Não se pode falar de ferramentas, nem tecnologias, nem ferramentas, nem recursos, nada que não esteja na checklist. O que estiver na checklist é útil para toda a gente. O que não estiver na checklist é prejudicial para toda a gente. Falar disso ali, porque está a lançar ruído ao ar. Estás a ver? E então temos de ter alguma atenção em relação a isso. Eu sei que ninguém faz nada por mal, né? A malta está para ouvir no vídeo. Não. A ideia é querem dar mais coisas, querem participar, querem ser contributivos, não é? Eu compreendo isso, mas o nível em que eles estão, esses alguns, eles querem dar, deem, sim senhor, mas é no nível 2. Tem que estar num sítio onde eles pertencem, não é ali. Isso serve também de desafio para eles. Fixe. Toninho Milu! Very nice, very nice. Boa noite. Boa noite. Ok, então vou passar a palavra à Sandra. Sandra, vamos falar um bocadinho acerca do que é que tu fizeste. Explica aqui qual foi o plano que tu seguiste agora nestes dias, na sequência do que nós falamos na semana passada. Na semana passada? Sim, semana passada, já foi. E portanto, põe aqui o contexto e a seguir vamos avançar na tua direção. Força. Ok, então, depois do nosso hangout, né, da nossa formação, eu resolvi enviar um broadcast, né, a todos os meus contactos, para lhes perguntar realmente no que é que eu os podia ajudar, né, já que eles tinham por algum motivo subscrito a minha página de captura, era porque precisavam de alguma coisa. Perguntei exatamente no que é que eu os podia ajudar e para eles me contarem a história, não é? Para eu ver no que é que os podia ajudar. E obtive algumas respostas. E agora não sei o que é que é de fazer com elas. Muito fixe.
Quantas pessoas tens na tua lista? Quantos contactos? Tenho 3.400. E quantas pessoas é que responderam? 3, 4. 4? Sim. Ora, um bocadinho. Então, tiveste ali 0,1% de resposta. Não, está fixe, está fixe. Qual é a taxa de abertura que tu tens normalmente? Vai 3%? 2.2. Heavy logo. Tem aqui, mas depende, tem aqui também 4.1, 3.7, 3.8. Na média é 3%, não é? Desculpa, não percebi, Rui. Estava a dizer que na média deve andar para aí nos 3%. Sim. Eu imaginei com a taxa de respostas 0,1%, bate certo com mais ou menos esse tipo de taxa de abertura, não é? Ou seja, 3% das 3.400 pessoas abriram esse e-mail. Né? Esse e-mail especificamente, quantas pessoas é que abriram? O número? Teve de evitar a fazer contas. Podes ver o número, não é? Sim. É isso que eu vou ver. 87 pessoas. Ok. Portanto, 87 pessoas. 87. 4,5%. 4,6%. É bem fixe. E 4 clicaram em algum link. 6 pessoas, 4,5%, um bocadinho mais, quase um bocadinho mais de pessoas responderam. Não está mal. Mas é típico de uma lista que tem uma taxa de interação relativamente baixa. É preciso a gente começar a trabalhar um bocadinho nisso. Não falámos ainda nada de e-mail marketing aqui no nível 2, mas é importante começarmos a falar nisso um bocadinho. Para melhorarmos a responsibilidade, não sei como é que isso diz, a taxa de respostas da lista. Okay. Responsabilidade, não é responsabilidade. Responsiveness. Ok. O número de pessoas que respondem quando a gente solicita alguma coisa, as pessoas que respondem são os membros mais ativos da nossa lista. E esses são os primeiros que fazem alguma coisa quando nós pedimos. Portanto, que responderam, nós pedimos para responder. Eu vou responder por Skype e tudo. Isso. Responsividade. Obrigado, Paulo. Obrigado. Ainda bem que temos aqui alguém que sabe falar português. Responsividade. Ok. Então, mas vamos deixar isso para outra altura. Vamos falar um bocadinho então aqui sobre essas respostas. Tu escolheste alguma para a gente avaliar um bocadinho. Vamos ver como é que as podemos ajudar. Okay? Vamos jogar um jogo. Vamos imaginar que essas pessoas estão na minha lista e que eu mandei esse e-mail a pedir para as pessoas me contarem as histórias e elas contaram. Okay? E agora lê uma dessas mensagens, à tua escolha, uma qualquer. Posso ler aqui a maior delas todas? Bom. Então a resposta é assim: sim, preciso de ajuda. A minha vida é horrível. Olha, só um bocadinho. Não digas os nomes dos e-mails, ok? Está gravado. Sim, não. A minha vida é horrível. Tenho uma história de vida incrível. Estive casado há 11 anos com o pai da minha filha. Sofri maus tratos, fui vítima de violência doméstica durante esse tempo todo. Ele era alcoólico. Nunca me pensei em separar, pois o casamento para mim era para toda a vida. Não aguentei. Em 2013, fugi de casa. Tinha uma empresa, casa, carros, mas ele não me dava o divórcio por causa dos bens. Então, forçosamente, abri insolvência. Como tive de entregar tudo, ele em 2014, através dos advogados, deu-me o divórcio. A menina ficava uma semana com uma semana com outro. Depois acordei assim, pois pensava que era o ideal para a minha menina.
mas estava errada. Ele continua a beber, conduz, assim embriagado com a menina, até que em abril deste ano o proibido de a levar. Agora atravessa um processo judicial no intuito de ficar todos os dias com a minha filha e que fica assim decidido na tutela. Vou no final deste mês a tribunal, à primeira conferência, tenho o meu coração nas mãos. No fim do ano 2014, juntei-me matrimonialmente com o meu atual companheiro, do qual estou grávida. Filho muito desejado, estou de 15 semanas, faz hoje. Ele teve 22 anos na Alemanha e veio e deixou tudo por minha causa. Abrimos um café, é takeaway, mas o negócio está a correr muito mal. Temos muito a usar com tudo. Os empregados não param aqui. Uns roubam, outros enganam. Outros parece que não querem trabalhar. Olha, eu já não sei. Estamos prestes a fechar portas. Eu tenho uma doença rara, muito grave. E visto estar grávida, não posso tomar a medicação em casa. Tenho de ir dia sim, dia não, a Lisboa, fazer os tratamentos. É horrível. Como se não bastasse, tive de fazer uma biópsia, pois existe 15% de o meu bebê ter trissomia 21. Estou desesperada. O que é que eu tenho de errado? Porque é que tudo me corre mal? Porque para mim tudo é tão difícil. Estou com a renda de casa em atraso. Tenho tudo em atraso e já não sei o que fazer. Consegue me ajudar? Muito fixe, muito fixe. Essa é uma história muito interessante. Então vale a pena. Vou-te dizer aquilo que eu faria. Okay? Aquilo que eu faria se fosse comigo, eu faço isso muitas vezes. Okay? Aquilo que eu disse para tu fazeres, eu faço muitas vezes. E uma situação deste tipo, na verdade, a gente precisa de conversar cara a cara, né? No Skype. Porque há perguntas que é preciso serem feitas. Para quê? Há aqui alguns pontos importantes. O primeiro é saber se quando ela estava casada com o outro marido, tinha as empresas e tinha isso tudo, se a vida a esse nível financeiro corria bem. Pelo e-mail vai entender que sim. Uhum. Ela abriu insolvência por questões do divórcio, né? Anda a entender que sim. E agora, outra coisa importante a saber é o companheiro com que ela está agora, se tinha sucesso no passado ou não. O que ele fazia, se era uma pessoa de sucesso. São dados importantes. Provavelmente, ela está a viver num processo de autodestrutivo em que ela está dependente do atual companheiro, da dinâmica do atual companheiro, e não da dinâmica que ela tinha quando tinha sucesso nos negócios. Ela fazia as coisas de uma certa forma, de uma certa maneira, no passado, em relação ao dinheiro e em relação aos negócios, e agora não faz. Provavelmente quem tem ascendente sobre ela é o atual companheiro, porque ela está fragilizada. O facto do companheiro ter vindo da Alemanha e ter deixado tudo, provavelmente é uma pessoa com uma mentalidade não empreendedora e que se calhar ela é que tem que puxar por ele em vez de poder ter o apoio dele. Mas isto só a gente precisa de saber se esta pessoa que ele tem agora a apoia ou não. Okay? De que forma é que ela a apoia. Porque eles são obviamente pessoas que trabalham muito, mas estão numa dinâmica de fracasso há muito tempo. Okay? Desde que ela começou com o problema do divórcio e os problemas todos que ela passou anteriormente, né? Com a filha, com o medo e isso tudo, o medo causa muitos problemas, não é? E este fracasso que ela agora está a falar, diz que não tem dinheiro para pagar a renda, diz que está grávida e tem estes problemas todos, é óbvio que tem, é natural que tenha, porque os problemas trazem problemas, não é? E ela está num rolo, está num ciclo, num padrão autodestrutivo. E isso é uma coisa muito fácil de ver, não é? Agora, eu no meu caso, o que eu faria, eu fazia estas perguntas e depois dizia assim, olha, se ela já teve sucesso no passado, portanto, se ela não tinha problemas financeiros no passado, ela precisa de se reportar emocionalmente aí. Como é que ela estava, como é que ela vivia, como é que ela geria as empresas dela ou a empresa dela, quais eram as opções que ela fazia, por quem é que ela se deixava influenciar, para ela recuperar a autoestima dela. Né? Ela assim, eu sou capaz, eu já fiz isso no passado, eu sou capaz de o fazer de novo. Estás a ver? Ancorar a pessoa no sucesso que ela já teve no passado. Isso é muito forte. E a seguir propor-lhe uma solução para ela ter um veículo onde possa executar esse sucesso que ela teve no passado.
Se tu lhe perguntares quem é que teve a ideia de fazer o take-out, eu aposto que foi do marido dela atual. Pergunta-lhe. E depois diz-me se não foi a ideia dele. Porque não tem nada a ver com ela. Estás a ver? Ela está a jogar o jogo debaixo da influência de uma pessoa que nunca teve sucesso. Provavelmente. Provavelmente. Então como é que a gente a ajuda? A gente vai buscar a posição emocional e mental em que ela já esteve no passado, em que tinha sucesso financeiro. Não fales, não digas sucesso amoroso, porque não tinha, obviamente, naquela altura. Isso não teve sucesso financeiro no passado? Teve com certeza. Teve melhor do que está agora. Sim, de certeza absoluta. Mas tu pergunta-lhe. Uhum. Ele diz, não, eu nunca tive assim desafogada de dinheiro. Assim, sim, mas já tiveste muito melhor do que agora. Já tiveste tempo para pagar as contas, para fazer a vida normal, já. E a pessoa vai dizer que sim, de certeza. Não é? Ou de certeza. Imagino eu. Pelo menos foi isso que ela deu a entender naquilo que ela escreveu. Então, tu podes reportá-la lá e fazê-la reviver essa paz. Estás a ver? Como é que ela se sentia quando não tinha problemas financeiros. E podes dizer, muito bem dizer, agora, eu vou dar uma oportunidade para tu poderes recuperar essa forma de trabalhar e poderes encontrar outra vez o teu caminho. E não custa nada, porque o que nós fazemos na realidade é isso. Depois, uma coisa que eu gosto muito de fazer é, quanto mais difícil for a história, maior, mais rentável vai ser. E é importante ela perceber isso. E vais dizer assim, olha, daqui por um ano, vais estar a contar a mesma história que me estás a contar agora a mim, mas do ponto de vista da superação. E vais dizer, eu tive isto e aquilo, passei por isto e por aquilo e por aquilo e por aquilo, ainda tive isto e depois fiquei grávida, e depois fiquei muito contente, mas afinal aconteceu aquilo, e depois tive que fazer a biópsia, e depois estava a ver que ia acontecer aquilo, e depois não tinha dinheiro para pagar a renda, e depois o meu negócio, o meu take-out acabou por fechar, e eu fiquei com problemas que nunca mais acabavam, mas estou aqui e tenho à minha frente um cheque de 200 mil euros. E tu mostras que é possível, ela daqui a um ano, estar a mostrar um print screen ou um cheque de rendimentos de 100 ou 200 mil euros ou 50 mil euros, ou o que fizer sentido para ela. E se tu fizeres este trabalho ancorando a pessoa emocionalmente no passado, onde ela já teve sucesso, ela vai acreditar que é capaz de o fazer outra vez. Mas dizemos as coisas com muita clareza. O trabalho está aí para ser feito, tens que o fazer, mas não estás sozinha. Eu estou aqui para te ajudar. E tens que começar a privar, precisas de começar a privar, a conectar-te todos os dias com pessoas positivas e com pessoas de sucesso, principalmente pessoas positivas. Pessoas que superam dificuldades todos os dias. Porque tu também és uma dessas pessoas. Uma pessoa que tem esse caráter de superar dificuldades todos os dias, não pode estar próximo de pessoas que se queixam constantemente e que para eles está tudo mal. Então tens que também contactar com pessoas diferentes. Isso, junta-te à equipa e vamos trabalhar. Eu vou-te ajudar. Está aqui um link, compras o teu blog, $25, e eu a seguir vou-te ajudar. Vou-te apresentar à equipa e vamos começar o teu trabalho. Agora, verifica estas duas coisas. Que nível de sucesso ela já teve no passado, e eu acredito que foi considerável, e que agora as ideias de negócio e de formas de ganhar dinheiro e tudo vêm da opinião do atual marido dela, que não foi nunca uma pessoa de sucesso. Estas duas coisas, se estas duas coisas forem verdadeiras, a gente pode ajudá-la muito bem, é muito fácil. Porque podes ancorá-la no passado, onde ela já teve sucesso, para recuperar a autoestima dela, e a seguir dizer, a culpa não é tua, também não é do teu marido, porque vocês são pessoas esforçadas, têm as melhores intenções, mas ele não tem o hábito do sucesso, nunca teve sucesso no passado. Nunca teve nenhum negócio que funcionou muito bem. Mas tu tiveste. E aqui, do nosso lado, do lado da nossa equipa, temos aqui montanhas deles. Que não só têm sucesso, como te querem ajudar. É teres o teu. Okay? Fazendo o quê? Montando um negócio na internet. Que até te pode ajudar ao teu negócio de takeaway que tu tens agora. Estás a ver? Até pode ajudar. E provavelmente a ideia do negócio foi dela. Foi dela? Isso foi, esta takeaway, a ideia foi dela. Ok. Está bem. Então, a gente precisa de perceber quais são as dinâmicas que estão aí. Agora, a gente pode ajudá-la dessa forma. Ela, usando a internet, ela pode melhorar o negócio dela de takeaway e pode mesmo criar um negócio novo baseado na internet.
que ajude a superar as dificuldades que ela está a viver. Se ela tiver mais dinheiro, provavelmente todos os problemas que ela tem ficam mais pequenos. Mesmo os de saúde. Porque tem meios para os poder tratar, não é? De outra forma. É. Eu faria isso, eu faria isso. Eu vejo que se ela for uma pessoa empreendedora e parece ser, ela adere rapidamente e a gente tem aqui uma pessoa para ajudar. Brevemente temos mais uma pessoa na equipa e estamos aqui todos a ajudá-la. Eu incluído, ok? Até uma conversa destas com ela. Okay. Estás a ver? Estamos aqui todos para isso. Estamos aqui todos para isso. Ok? Tá bem. Tens mais alguém? Tenho. Força. Então, olá. A minha vida é complicada. Estou de baixa neste momento. Trabalho numa associação ajudante de cozinha ou transporte de comida. Não me sinto realizada nem motivada, pois colocaram-me a trabalhar como cozinheira, coisa que adoro, mas em casa e para poucas pessoas e não para 100 pessoas. E foi isto que me levou a muito stress. Tenho um filho de 7 anos e queria mudar a vida em relação ao trabalho. Oh, isto é fácil, ela não tem problema nenhum. Ela só faz aquilo que não gosta, mais nada. Isto é muito fácil, ela não tem problema nenhum. Ela só precisa mesmo de mudar de atividade, procurar uma nova carreira. Okay? Então ela só diz, é muito fácil, então anda a trabalhar comigo, está aqui o link, inscreves-te, vou-te ajudar a encontrar uma nova profissão, que tu gostes. E pronto, não custa nada. É uma boa ideia perguntar o que é que ela gosta de fazer. Se não precisasse de dinheiro, o que é que tu fazias? Gastavas o teu tempo a fazer o quê? E ela vai dizer, eu viajava, ou estava com o meu filho, ou, sei lá, ou fazia, comprava isto, ou comprava aquilo, ou o que for, né? E porquê é que tu não tens essa vida? Porquê é que não fazes isso? Não tenho dinheiro, né? Ok, então não tem problema nenhum, dinheiro a gente sabe arranjar, né? A gente sabe como é que se ganha dinheiro. Então vem, junta-te à equipa, a gente vai-te ajudar a criar um negócio baseado na internet para somares ao trabalho que tu já tens. Daqui por um tempo, daqui por 6 meses, daqui por 3, daqui por um ano, quando tu entenderes, então podes largar esse emprego e trabalhar por tua conta a fazer aquilo que tu gostas. Isto não tem nada que saber, nem sequer tem problema nenhum, só não gosta daquilo que faz, mais nada. Isso é que é muito comum. Quer dizer que você tem que começar a fazer outra coisa. Paralelamente, não é deixar de fazer, é paralelamente fazer outra coisa. E tem aqui outra que está desempregada. E ela procurou um emprego? Ou o que é que ela procura? Oh, Sandra, é verdade, tenho recebido alguns e-mails seus, mas não sei se é um trabalho adequado para mim. Gostaria de poder falar consigo via Skype para melhor compreensão em relação a este trabalho, para ter um rendimento, pois encontro-me desempregada. Agradecia que agendasse uma oportunidade para falar sobre o assunto, já agendei para amanhã. Já está fixe. Essa pessoa está à procura de um emprego, por isso é que ela está desempregada. Duvido muito que sirva. Duvido muito. Porque ela não está à procura de alguma coisa para fazer, ela está à procura de alguma coisa que sirva para mim. Estás a ver? Não sei se esse trabalho serve para mim. Quer dizer que ela está a colocar grandes limitações àquilo que for, não é? Uma pessoa que é empreendedora não diz que esse trabalho serve para mim, diz-me lá onde é que está a oportunidade e explica-me como é que isso funciona. Não é? É uma grande diferença dizer, explica-me como é que isso funciona, ou então, explica-me para eu saber se isso serve para mim. Estás a ver? É uma mentalidade mesmo de empregada, ela deve estar à procura de um emprego. Mesmo que ela veja, explore, não faz mal nenhum ela explorar e ver, não é? E eu acho que deves fazer isso. Okay? Diz, olha, compras o blog, integras-te na equipa e vês como é que é. Depois se não gostares, cancelas. E pronto, vais à tua vida. Se achares que isto não é para ti. Porque realmente não é. Eu não acredito que ela esteja dentro da atitude agora, neste momento, que possa tirar proveito daquilo que nós temos para fazer. A gente começa a desafiá-la e a dizer agora tens que fazer, tens que resolver, tens que comprar mais isto, tens que ir mais aquilo, e ela, até é preciso pagar para trabalhar. Pronto, é esse tipo de conversa, estás a ver? Sim. É esse tipo de pessoa. Mas nunca se sabe, a gente dá a oportunidade, mas ela deve pagar, sim, ela deve pagar para ver. A gente explica o que é que nós fazemos, explica, nós desenvolvemos trabalho na internet, okay? E isso está ali, pode comprar o blog, apresentas à equipa, vai para o nível 0, e depois, se ela achar que não é para ela, vai-se embora, não tem problema nenhum.
bem. Mas não deve ser. Não me parece que ela tenha o perfil para poder seguir para a frente. A não ser que ela chegue e mude muito, né? Mas no mindset que ela está agora, não parece ser muito produtivo. Ok. Já a primeira, sim, aquela cheia de problemas, sim, eu acredito muito nela. Nessa eu acredito muito. Esse rol todo de problemas de saúde e de dinheiro e do que ela tem em cima, aquilo é mesmo, está a passar uma fase muito má, que só tem a ver com o estado emocional em que ela se enfiou, por assim dizer, desde o tempo que estava casada com o outro, né? Ela foi piorando, a nível emocional, e isso atrai tudo quanto é mal. Doenças e tudo, claro que atrai tudo. Né? Já sabem que é assim. Até os eletrodomésticos avariam e o carro, o gajo bate com o carro, e se for preciso cair um raio em cima, acontece tudo mal. Quando uma pessoa está num estado assim, negativo. Né? Mas eu acredito nela, essa eu acredito muito que ela, se ela se encher o peito de ar, está aí uma mulher de armas para a gente trabalhar com ela. Sim. As outras menos. Não acredito realmente muito, mas vale a pena experimentar. Tens mais alguém? Não. Estas, para já, sim. Então, o objetivo sempre, Sandra, é assim. É puxar a pessoa para conversar um bocadinho no Skype e depois a gente perceber o formato, se tu reparares do mesmo, que é a pessoa começa a se expressar, começa a dizer coisas. Tu vais um TPF e está lá escrito. Okay? Estuda o TPF novo. E tu começas primeiro a repetir as coisas que a pessoa está a dizer. Eu tive casado há 11 anos com o meu marido, ele batia-me e era alcoólico. E tu dizes, então, tiveste casado há 11 anos com o teu marido, ele batia-te e era alcoólico. E ela diz, sim, é verdade. Tu reparaste que estás a repetir aquilo que a pessoa acabou de dizer, não é? Então, isso é muito importante quando a gente está a falar com a pessoa. Porque ela se sente, tu estás a acompanhar o raciocínio dela. Quando tu repetes uma coisa que ela acabou de dizer, ela percebe que tu estavas a prestar muita atenção. Okay? Tanto que estás a repetir. Okay? Se não tivesses distraído, não conseguias repetir o que ela acabou de dizer. Não é? Então, quer dizer isso. Em termos da comunicação, significa que estás a acompanhá-la. Okay? A acompanhá-la. E o primeiro passo no processo que nós desenvolvemos, o primeiro passo é acompanhar a pessoa. A melhor forma de o fazer, assim através do Skype ou à distância, é repetir as ideias. Quando a pessoa diz uma ideia, a gente repete essa ideia e a seguir fazemos uma pergunta. Então, por exemplo, então é verdade que agora estás grávida e tens, o menino pode ter trissomia 21, ou que ela disse, já penso que foi isso. E como é que tu te sentirias se afinal ela não tivesse nada e fosse um menino saudável? E de repente estás a transformar uma preocupação numa coisa positiva. Não é? Eu não tenho dinheiro para pagar. Ok, já percebi que não tens dinheiro para pagar as contas, tens as coisas em atraso, tens a renda de casa em atraso, tens as contas não sei o quê. Então, como é que tu te sentirias? Já percebi. Como é que tu te sentirias se afinal tu tivesse o dinheiro ao final do mês para pagar tudo e ainda se fosse alguma coisa? E então vamos transformando esta segunda coisa que a gente faz, que é, imagina que, ou como é que tu te sentirias se estás a tirar a pessoa daquele estado emocional em que ela está, de problema, e estás a pôr a cabeça dela a funcionar num estado emocional de solução. E a pessoa começa a dizer, então, olha, eu fazia isto, saía à noite, saía com o meu marido, se calhar íamos ter umas férias que não temos há não sei quantos anos, se calhar comprava não sei o quê, comprava um carrinho novo para o meu bebê vai nascer, um carrinho de bebê, ou mudava de casa porque agora a primeira vai ficar maior. E tu, enquanto estás a falar com ela, tu começas a ver a cara dela iluminar-se, né? Porque começa a viver no futuro a possibilidade, começa a ver a possibilidade. E tu provocaste essa mudança emocional quando fazes estas duas coisas. A primeira, repetiste o problema e a seguir perguntaste como é que te sentirias se, ou imaginas-te quando acontecer isto. Como é que vais sentir quando? Estás a ver? E esta segunda fase, a primeira chama-se acompanhar, né? A segunda chama-se liderar. A pessoa começa a te seguir a ti. Começa a seguir as tuas sugestões. E, passado um bocado, a pessoa está a sonhar alto. Não és tu que estás a fazê-la sonhar. Ela é que está a sonhar sozinha. Tu só estás a puxar pelos sonhos que ela já tem. Como é que te sentirias se... Até como é que te ias sentir se... logo a seguir, a pessoa estás a repetir uma coisa problemática que a pessoa respondeu, não é?
E passado um bocadinho ela percebe que realmente existe um caminho. Nem foi preciso tu dizeres nada. A pessoa é que falou das coisas que já lá tinha, não foste tu que lhe disseste. Tu não vais dizer assim, então vais ganhar 1000 euros por dia e vais fazer viagens, porque isso provavelmente ela não está nada aí. Ela não quer saber disso para nada. Estás a ver? Não és tu que dizes o que é o sonho dela. Só perguntas como é que te sentirias se. Ou consegues imaginar a tua vida com o teu bebê, com o teu marido, com um carro novo, uma casa nova, a fazerem viagens 3 meses por ano, onde vocês quiserem. Consegues imaginar? Isto, no caso dela estar a dizer que não tem dinheiro para pagar a renda e que o filho vai estar doente, ou pode ter uma doença complicada, ou que ela própria tem uma doença rara. Então ela está a focar tudo o que é negativo. Tu pegas nesses itens todos negativos e a seguir dizes, então e se? Então isto daqui a 6 meses, isto daqui a 1 ano, e pintas o cenário para ela. Okay? Em que tocas nessas coisas positivas e negativas e transformas todas em positivas. Estás a viver com o teu filho, é saudável, estás a desfrutar dele, estás a desfrutar de ti, acabaste de dizer que ela não tinha dinheiro para pagar a renda e agora estás numa casa nova, comprada e paga, tens um carro novo, fazes viagens, se ela falou em viagens, não sai com o marido, qualquer coisa, não é? Então tu pegas nas ideias negativas e transformas em positivas no futuro. Okay? Isso chama-se liderar. Estás a liderar o processo emocional da pessoa. Isto é muito interessante. E isto é muito interessante de se fazer com esta primeira pessoa com que tu falaste. As outras duas nem por isso. Porque não tem tanto sumo. Não é? São coisas mais superficiais. Essas pessoas não se expuseram tanto. Em todo caso, a segunda, mais ou menos. Não gosta do trabalho. Então a gente tem que perguntar. Se não precisaste de dinheiro para viver, o que é que tu fazias? E ela vai dizer. Eu fazia isto, eu fazia aquilo, eu vivia desta maneira, eu vivia daquela, eu vivia da outra. Né? Ela é que vai falar. Okay? E depois da pessoa estar a viver emocionalmente e mentalmente esta possibilidade, é uma possibilidade, não é uma promessa, é uma possibilidade. Então tu podes e deves dizer, ok, então bem-vindo à equipa. O que nós fazemos é isso. O que nós fazemos é pegar em pessoas como tu, que têm determinado tipo de dificuldades, vontade de os vencer, e a seguir reunimos todos e reunimos recursos para usarmos a internet para transformar essas coisas em realidade. E fica fácil, muito fácil, a pessoa a seguir comprar. E a gente perguntar assim, imaginas quanto é que valeria se tu tivesses aqui o segredo, um livro que tinha um segredo para tu transformares isso tudo em realidade? Quanto é que tu podias pagar? Quanto é que tu achas que valia esse livro? Né? Se existisse? Achavas que valia 1000 euros, 2000, 500, 700? Valia quanto? E a pessoa vai dizer o número. Se a pessoa já visualizou bem o futuro dela, vai dizer, sei lá, vale 5000 euros. Ok, então vais começar a realizar esse livro, vais escrevê-lo tu, mas vais começar com 25 dólares, não é? Com 5000 euros. Vais começar com 23. Está aqui o link, inscreve, fala comigo em seguida e vamos ao trabalho. Percebes a ideia? Uhum. Este formato é muito fácil, é fácil de memorizar, que é, ouves bem a pessoa, funciona bem quando a gente fala com ela, e se for por vídeo melhor, porque estás a ver a cara e as expressões dela, não é? Então vês os olhos dela a brilhar quando ela começa a brilhar. Quando tu dizes uma coisa, tu dizes, por exemplo, assim, agora visualiza, imagina que por 9 meses o filho vai nascer e é completamente saudável. E tu vês a cara dela a iluminar-se. Né? Quer dizer que ela está atenta ao que estás a dizer e está a viver emocionalmente aquilo que estás a dizer. Né? E estas dicas são importantes, porque tu estás a ver, a avaliar a forma como a pessoa reage àquilo que tu estás a dizer. Né? Normalmente não tem muito que saber. Se for assim por vídeo, aí no Skype, é mais fácil do que for só por voz. Né? E se for por voz é mais fácil do que for por escrito. E então, é complicado. O ideal é ser por voz e ser por vídeo, né? É assim. Mas o modelo, como tu já viste, é assim: a pessoa conta a história, tu exploras um bocadinho a história e dizes, ok, correto o que a pessoa disse, né? Sim, é verdade. Então afinal, tu estás grávida de quantas semanas? De 15 semanas. Okay.
Epá, então, e o teu filho tem a possibilidade de ter este tipo de doença assim, assim. Até qual é a doença que tu tens? Doença rara. Tenho esta doença assim. Epá, pois é, isso é muito complicado, essa doença assim, assim. E começas a dizer sim, 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 a repetir, não é dizer assim, é repetir aquilo que ela está a dizer, e quando acabaste de repetir um conjunto de coisas, a seguir, põe a visualizar-te no futuro. Então, e se? Como é que te sentirias se? Consegues imaginar, pintas um quadro, né? Consegues-te imaginar daqui a um ano a viver assim, 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 desta maneira? Consegues-te imaginar? Como é que tu te sentirias se o teu filho isto, o teu marido aquilo, a tua casa aquilo, o teu negócio o outro, se as pessoas fossem ter contigo para fazer não sei o quê, como é que tu te sentias? Ok, nós temos as ferramentas para fazer isso. Em realidade. Podemos te ajudar a transformar isso em realidade. É o que nós fazemos, é a nossa profissão. Estás a ver? Não somos amadores, ok? É o que a gente faz para ganhar a vida, ok? Nós vivemos disso. Somos profissionais. Okay? E depois escreve, está aqui o link, compras o teu blog, a tua subscrição e a seguir vem que é para eu te apresentar o resto da malta, que a tua malta porreira assim como nós, vais gostar de os conhecer. Estás a ver? E pronto. Estás a ver o processo? Sim, vamos ver como é que É eu me muito saio. bom. É muito bom. Quando tens feedback de alguém, quando alguém conta a história, tu tens um arsenal muito grande de argumentos para ajudar, de argumentos e de conhecimento para poderes ajudar essa pessoa. No fundo de tudo o que essa pessoa acabou de dizer, a primeira, está o medo. Né? Está no fundo disso tudo. E se tu lhe mostrares que ela tendo uma perspectiva de vida, não quer dizer que seja rica, mas ter uma perspectiva de poder ser financeiramente independente, só o facto de ter a perspectiva, a tal luz ao fundo do túnel, a vida dela já melhora. Porque vence o medo. Estás a ver? Eu aposto contigo, aposto. O facto dela poder perceber, epá, eu tenho aqui uma possibilidade, isso já muda o estado emocional dela, a vida toda melhora logo. O negócio dela começa logo a melhorar, os clientes estão mais contentes com ela, compram mais, melhora tudo à volta. Né? E basta isso. Às vezes a gente diz, a vida demora muito a mudar. A vida muda num instantinho. Né? De repente a pessoa não via e passou a ver. Oh! Caiu a ficha. Estás a ver? Quando cai a ficha, fez luz, a vida mudou. Já mudou, já mudou. O nosso estado emocional já é diferente. Já lidamos com as coisas de uma forma diferente. Com outro otimismo. Estás a ver? Estas coisas é importante a gente passar esta visão à pessoa para ela perceber que a vida não é só do tamanho em que ela a vê. A vida dela é muito maior. E tu estás de fora, consegues ver a vida dela num contexto maior do que ela. Ela está lá dentro. Não consegues explicar a um peixe que ele está dentro da água, não é? Estás de fora e estás a ver o peixe dentro da água. Agora vai lá explicar ao peixe o que é a água e como é que ele está dentro da água. Não consegue explicar, o peixe não entende. Para ele é tudo o que há, é aquilo. Não é água, é o que há, é tudo o que há. É? Mas nós não, nós estamos de fora. Podemos ajudar a pessoa a perceber que aquilo que ela tem à volta é comum, não é nada invulgar, é comum e muitas pessoas como ela têm um sucesso muito grande. E mesmo que ela não consiga ter um sucesso enorme, pode melhorar muito a vida dela. Do tamanho que ela quiser. Pode melhorar tanto quanto ela quiser. Ok? Agora, muita atenção. É fácil nós nos entusiasmarmos e nós começarmos a colocar objetivos na conversa. Por exemplo, ganhar 1000 euros por mês, ganhar 3000 euros por mês, ganhar 50 mil euros por mês. Isso não interessa nada. Porque o peso que tem o números para ti não é o mesmo peso que tem para ela. Ela é que tem, a gente tem que ser suficientemente genéricos para a pessoa perceber. A gente diz, para ganhares o dinheiro suficiente para teres a vida que tu sonhas. Não podes dizer nunca um número, porque pode ser pequeno, para ti pode ser grande e para ela pode ser pequeno. Ou então para ti pode ser pequeno e para ela pode ser gigantesco. Ou ponto ela dizer assim, não pode ser. Ou já está tudo estragado. 1000 euros por dia, está louco. Há aqui esquema, não quer saber disso para nada. Em vez de lhe tirar fora do horizonte dela, que ela desconfia. Claro que desconfia. Né? É normal. Então os números não somos nós que pomos. Nunca. Aliás,
Não é uma boa ideia falar de objetivos em números quando a gente está com uma pessoa. É uma boa ideia a gente pôr a pessoa a ver-se com os seus problemas financeiros resolvidos, sejam eles quais forem, sejam de que também for. Às vezes podemos falar de muito dinheiro, mas não dizemos quanto é que é. Porque para a gente é uma coisa, para a pessoa é outra. Né? Mas podes ganhar muito dinheiro. Podes ganhar muito dinheiro. Podes ganhar o dinheiro suficiente e até mais, até para sobrar. Se tu tivesse dinheiro a sobrar, o que é que tu fazias com ele? E de repente tu vês a cara da pessoa a eliminar-se. Olha, que eu estou agora a ver a tua, estás a ver? E tu agora estás a imaginar, Sandra, o que é que tu fazias se tivesses muito dinheiro, né? A mais com o que tu precisas. E a cara elimina-se. De repente, começas a imaginar coisas. As gajas, as roupas, os carros. Os gajos é mais carros e as gajas é mais roupas, né? Mas é muito, por exemplo, ajudar outras pessoas, ajudar pessoas da família, né? É muito isso. E isso é importante a gente perceber que quando a gente fala do dinheiro a alguém, raramente alguém se interessa com o dinheiro. Interessam-se com o que é que podem fazer com ele. Por isso é que eu vou perguntar, não é quanto é que tu queres ganhar, mas é o que é que tu farias se te sobrassem 1000 euros todos os meses? O que é que tu fazias com esse dinheiro? E bum, já está a sonhar, né? Comprava isto, comprava aquilo, fazia isto, fazia aquilo, ajudava esta pessoa, ajudava aquela, fazia isto. Estás a ver? E a pessoa começa a visualizar, a sentir-se como se isso já fosse real nesse momento. Né? E é curioso que quando nós conseguimos, nós próprios, manter-nos a nós dentro dessa emoção, desse sentimento de que nós já conseguimos, agora só temos é que receber o que nós já conseguimos. Né? Eu gosto muito da imagem da lotaria. Okay? Apesar de eu não jogar a lotaria, mas imagina, Sandra, que a lotaria é de 10 milhões de euros. E tu já ganhaste a lotaria. Tu tens os números, estão contigo, vês na televisão a lotaria ou o totoloto, algo qualquer. E vês os números a sair, teca, 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 e tu estás a olhar para o teu boletim, pumba, bate certo. Tens os números todos e vês na televisão uma pessoa do Algarve ganhou, o único totalista, ganhou 10 milhões de euros. E tu sabes que és tu. Porque tens o talão na mão. Uhum. Mas a regra da lotaria diz assim, ok, então esta pessoa ganhou 10 milhões de euros, está ganhos, são teus, mas a regra da lotaria diz assim, ok, vais receber os teus primeiros 50 mil daqui a 6 meses. E depois 100 mil por mês, a partir de 2 anos, daqui a 2 anos, daí para a frente. Todos os meses, 100 mil por mês. Até gastar os 10 milhões. Tu ficavas muito triste, filho. Eu não. A tua vida, já, mesmo sem teres o dinheiro na mão, Claro. a tua vida já tinha mudado completamente. Tu achas quando o gajo do banco telefonava, a mim telefonava muitas vezes, né? E telefonava-me assim, ouve lá, tem aqui um cheque, o que é que eu faço com isto? E eu dizia assim, olha, pago, o que é que eu ia fazer? Cheques de 20 euros, 30 euros, né? Às vezes maior. Mas mesmo assim, chequinhos pequeninos, né? E até o gajo telefonava do banco a dizer isso e eu ficava assim, olha, pago. Agora, se eu já soubesse que eu tinha ganho a lotaria e que daqui a, nem que fosse a 2 anos, eu ia começar a receber 100 mil euros por mês e daqui a 6 meses ia começar a receber 5 mil ou 7 ou o que fosse, achas que eu ficava muito preocupado com o telefonema do banco? Eu disse, olha, que esperem, quero lá saber. Aguentem-se que eu logo pago isso. Okay? Estou aqui muito ocupado agora, a gente logo conversa. A nossa atitude, a nossa autoconfiança, a nossa liberdade, de repente mudava a nossa vida. Perdíamos o medo. E a verdade é que nós, esta é a minha crença profunda, nós que estamos aqui já todos ganhamos a lotaria. E essa pessoa, a primeira que falou contigo, ela não sabe, mas ela já ganhou a lotaria. E se tu lhe disseres e lhe mostrares que ela ganhou tanto a lotaria como tu e como eu, a lotaria dela é igual à minha, e todos nós ganhamos, mas que ela vai começar a receber daqui a um tempo o dinheiro, mas que já ganhou, se tu conseguires passar esta mensagem para ela, tu mudas a vida dela na hora. Na hora. Só o facto dela saber que existe a possibilidade já mudou. Estás a ver? É um poder, a gente não tem noção
do poder que nós temos para poder influenciar as pessoas de forma positiva. Mesmo que ela decida não entrar no negócio, tu mudaste a vida dela na mesma. Porque ela sabe, ok, eu não entrei, mas se eu quiser eu entro. Tá, lá, continua lá à minha espera. E tem sempre aquela porta aberta, tem sempre aquela janela, tem sempre aquela escapatória. Já nunca mais vai ficar num beco sem saída. Nunca mais, mesmo que não entre. Claro, a probabilidade de entrar, já percebeste, é muito grande, não é? Eu considero 100%. Essa pessoa vai entrar. Não é? Mas, mesmo que não entrasse, tu já tinhas mudado a vida dela à mesma. Só pelo facto dela saber que tu estás ali ao lado. E saber que tu estás disponível para ajudar. No dia em que ela quiser, no momento em que ela quiser, tu estás lá. Estás a ver? Isto é um poder. Nós não temos noção do poder que a gente tem. Às vezes a gente não tem noção. O problema, um dos problemas que nós não inscrevemos mais pessoas é porque nós estamos tão focados em saber se aquela pessoa vai comprar ou não. Se eu vou ganhar dinheiro com ela ou não. Se vai ser all-in ou não vai. E pior, como o nosso próprio processo pode ser doloroso do nosso ponto de vista, a gente imagina que o processo dela também vai ser assim. Por exemplo, esta pessoa, eu passei tanto para conseguir ser all-in, o que eu tive que fazer coisas tão difíceis para conseguir ser all-in, e agora vou dizer a esta pessoa para ser all-in, ela não vai conseguir. E nós estamos a pôr os nossos medos, os nossos receios, a nossa história. Não é a nossa história, é a nossa visão da nossa história. Não é a história real, é a nossa visão dela. Em cima da outra pessoa. Isto significa que nós não acreditamos nessa pessoa. Quando a gente diz que nós temos que acreditar nos outros mais do que eles acreditam neles próprios, isto é verdade. Se eu duvidar que alguém vai ser capaz de fazer este negócio como deve ser e ganhar montes de dinheiro, sem eu me aperceber, eu vou sabotar o desenvolvimento dessa pessoa. Eu não acredito que ela seja capaz. Então não vou fazer os desafios que eu tenho que fazer. Não vou desafiar a entrar, porque, sabe Deus, se calhar ela nem sequer tem cartão de crédito, ela se calhar está a ter a conta negativo, como é que agora vou dizer para comprar o bolo? Ainda por cima para ser all-in. Como é que eu posso desafiar nisso? E estás tu a colocar a tua visão da tua história naquilo que tu pensas que é a história da outra pessoa. E é tudo ilusão. Não há aqui nenhum ponto, não há nada de concreto, não há nada de facto. É tudo ilusão. Criada na nossa cabeça. Estás a ver? Então, primeira coisa importante é nós tomarmos consciência do valor que tem o nosso próprio processo. Eu adoro o botão. Alguém aqui que não tem um botão da Staples, o Easy Button? Alguém não tem? Não tem? Não. Quem tem? Levanta o dedo. Quem tem? Quem tem, levanta o dedo. Ninguém tem aqui. O Paulo tem o Easy Button no telefone. Olha, é uma boa cena essa. Descarregar a app, olha, isso é uma boa ideia. Pessoal, descarregar a app. É possível no telefone. Eu vi. Eu vou já tratar disso. O Paulo tem o Easy Button no telefone. Paulo, carrega lá no botão, para a gente isso é igual. Tens que ligar o som. Tens que pôr som, É aqui. Conseguiram ouvir? Não. Não? Qualquer coisa easy. Se calhar é deste lado. Conseguiram ouvir agora? Estás sem som, Rui. Pois, eu falo com o microfone desligado e tudo. O Easy Button é muito interessante porque ajuda-nos a ver a nossa própria história, o nosso próprio processo, como fácil. E, na verdade, depois de nós passarmos os processos, olhando para trás, se formos honestos, a gente olha para trás e diz, realmente não foi assim tão difícil. Se nós nos focarmos no resultado, naquilo que nós conseguimos, na superação, olha, eu nunca fui mãe, né? Mas a Sandra foi mãe, né?
Eu acredito que seja uma coisa consideravelmente dolorosa de dar à luz, né? Ter um filho. Imagino eu, né? Por aquilo que eu vi 4 vezes acontecer com a Melissa, né? Apesar da Melissa ter tido uns partos muito fáceis. Mas acredito que seja difícil. Mas depois do filho estar cá fora, a gente olha para trás e assim, foi tão difícil. Porque se fosse tão difícil, ninguém tinha 2 filhos, só tinha um. Há aquelas que nunca mais, não tem mais nenhum, não. Com certeza, mas não é comum, né? Normalmente não é assim tão difícil. Quer dizer, é difícil. Mas, olhando para trás, o resultado é tão recompensador que o processo é cagativo, né? Se fosse preciso passar pelo mesmo outra vez, eu passava de novo, né? E então, essa imagem é aquela que nos é trazida pelo Easy Button. Eu fui ao Lean, eu estou no nível 2, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, diz o Paulo, citando o Fernando Pessoa, né? Eu estou no nível 2, passei não sei o que para estar aqui, tenho não sei quantos contactos que eu consegui de determinada maneira, e posso olhar para trás e dizer assim, foi tão difícil, coitadinho de mim, o que eu sofri para passar aquilo, para conseguir este resultado. Ou então posso pegar no botão e carregar no botão e dizer, e ouvir, that was easy, e isso muda o nosso cérebro, muda fisicamente o nosso cérebro, e põe-nos a ver a nossa história, o nosso processo de uma forma diferente. Sim, foi fácil, sim. E se fosse preciso fazê-lo agora de novo, tu fazias de novo, isso eu fazia de novo. O que eu aprendi, a luta, o entusiasmo, o frio na barriga, o medo, o receio, os amigos, aquilo que nós construímos foi uma coisa incrível. Eu fazia tudo de novo. E quando nós estamos entusiasmados com o nosso próprio processo, nós passamos a acreditar nas outras pessoas. Eu fico muito entusiasmado quando alguém entra num negócio e não tem dinheiro. Eu comprei o meu blog no dia 5 de outubro de 2012. E esperei 7 dias para comprar o Inner Circle. Porque eu esgotei todo o dinheiro que eu consegui juntar no blog e na afiliação. E não tinha mais. Aliás, eu já tinha um monte de coisas para pagar que não conseguia pagar. Não é questão de ter ou não ter. É questão que estava muito longe de ter €1 disponível que fosse para o que fosse. Não é? Mas consegui pagar o blog e a afiliação. E depois, só 8 dias depois, é que eu consegui comprar o Inner Circle. E demorei 4 meses a ser all-in. 3 meses depois, eu consegui comprar o Team Building Fórmula. E 4 meses depois de ter começado, eu consegui ser all-in. E o meu processo, eu posso dizer assim, foi tão difícil. Eu digo, não foi nada difícil. Não foi. Eu passaria por tudo outra vez. Mas é que na boinha, na boa, sem problema nenhum. Por tudo. Por todas as dificuldades, por tudo. Às vezes vinham cortar a luz a casa porque eu não tinha pago as contas, porque usei dinheiro para comprar produtos, coisas assim, né? Então, quantas vezes aconteceu esse tipo de coisas? Não, para mim não tem problema nenhum. Eu fazia tudo novo. E olho para trás e acho que foi fácil. Sim, não posso dizer que tenha sido difícil, porque realmente não foi. O processo, eu desfrutei do processo em todos os passos desse processo. O medo, o ficar sem dormir à noite, a pensar como é que vai ser amanhã. Essas coisas todas. Eu vivi isso tudo com muita intensidade. E viveria tudo de novo outra vez. E quando alguém começa um negócio e me diz, eu não tenho $25 para comprar o blog, eu digo, parabéns, estás no bom caminho. Agora arranja-os. Podes demorar um dia, podes demorar uma semana, não tem problema nenhum. Mas arranja-os. Demora o tempo que for preciso. Eu não acredito que uma pessoa que quer começar um negócio demore 15 dias sem conseguir juntar $25. 23 euros. Arranja, nem que vá, até os gajos que andam os arrumadores de carros, arranjam o dinheiro, 25 euros, para comprar um blog. Não é? Aliás, esses caras arranjam mais depressa do que qualquer outro. Não é? Esses são os tantos. Mas uma pessoa arranja de qualquer maneira. Arranja maneira. E seja quem for, se colocar em modo de solução e começar a viver esse processo, essa pessoa está-se a superar de uma forma que é uma coisa inagualável. E quando aparece uma história destas assim mesmo cabeludas, destas difíceis, como esta que a Alexandra contou hoje, eu fico mesmo entusiasmado pela pessoa. Palavra de honra.
Até tu reparaste, nem liguei muito às outras duas, né? Que são coisas muito banais. Agora, uma situação assim dessas, difícil, isso é um espetáculo. Porque existe tanto trabalho bom para ser feito aí, que essa pessoa precisa tanto. Não é que alguém a ajude, é que alguém lhe mostre que é possível. Estás a ver? Basta alguém lhe dizer, olha, está aqui, é possível, eu sei como é que isto se faz. Vamos embora que eu vou-te ajudar. Eu sei como é que isto se faz, é a minha profissão. É o que eu faço profissionalmente, a minha vida é isto. E está descansado, porque o teu problema nem é assim tão complicado. Há muitos muito piores do que o teu. Ok? Portanto, vamos a isso e vamos trabalhar. E então, esta atitude nossa, eu consigo tê-la porquê? Porque eu olho para a minha história e eu vejo-a como boa. Eu não penso assim, que eu tive que passar esta coitada desta desgraçada, que ela vai ter que passar. Olha, melhor é nem comece. É melhor nem começar. Isto é tão difícil, vai ser tão difícil para ela, melhor é nem começar. E nós estamos a fazer o quê? Estamos a passar para cima dessa pessoa o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa falta de confiança em nós próprios. E mais, a nossa visão negativa do nosso próprio processo. E essa visão negativa é só uma visão, não é a verdade. Não é a realidade. É só uma visão. É só uma forma de haver. Nós podemos optar por outras formas de haver. É uma opção. E quando nós estamos em paz connosco, com o nosso processo, fica muito fácil nós podemos exigir, entre aspas, fazer uma exigência, um desafio, uma pessoa nova. Mesmo que ela venha dizer, mas eu não sou capaz, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sei, mas eu não sei o quê. Não caia nisso tudo. Vamos embora. É a minha profissão, é ajudar pessoas como tu. Indicar o caminho. Indicar o caminho. Então podes confiar, vamos embora. Está aqui o link, inscreve-te, a seguir fala comigo para eu te apresentar o resto das pessoas que estão aqui para ti, para te ajudar. Estás a ver? Eu não estou a ver, assim de repente, não me lembro de ninguém em quem eu tenha tido este tipo de conversa que não se tenha inscrito. Não estou a ver. Não quer dizer que não tenha havido, mas eu não me lembro. Todas. Todas. E quando tem histórias assim, que a gente percebe que a índole da pessoa é lutadora, estás a ver? A índole da pessoa é uma pessoa lutadora que tem uma história de labuta e de luta e de andar para a frente e de fazer coisas, estás a ver? Essas pessoas a gente pode ajudar. Aquelas que têm aquela índole de ninguém me resolve o problema, estás a ver? Como a outra do emprego, né? A ver se é um trabalho que serve para mim, estás a ver? Essa pessoa está num estado passivo, né? Essa pessoa dificilmente a gente vai conseguir ajudá-la. Mas uma pessoa que tem uma índole proativa, uma pessoa que já foi empresário, ou já teve empresas e continua a ter, uma pessoa está aí para a luta. Essas pessoas a gente pode ajudar. São boas, são projetos bons. Eu encaro tudo isso como um projeto. Eu gosto muito de dizer, e digo sempre, quando são histórias assim difíceis, a tua história vale uma fortuna. E daqui por um ano vais estar a contar a tua história e vai haver pessoas que te vão dar dinheiro para ouvir a tua história. E, a sério, aposto contigo. Aposto o que tu quiseres. E eu sei que é verdade. Aliás, daqui por um ano não custa nada a gente fazer um evento e convidá-la a ir lá contar a história dela. Custa alguma coisa. E as pessoas pagaram para estar no evento e ouvir a história dela. Não custa nada. E se ela tiver mesmo uma história assim, daquelas valentes e que se supera de uma forma brilhante, a gente faz um livro e ela publica um livro. E vai à televisão dar entrevistas. Se ela quiser. Estás a ver? Não há limite nenhum. A gente faz o que a gente quiser. Estás a ver? Ela inscreve as pessoas no negócio que ela quiser, ela vende o que ela quiser, ela ganha dinheiro de todo lado. Agora, trá-la para o sistema, para o grupo, aqui vai aprendendo a viver o processo dela. E se ela demorar um ano a chegar ao nível 4, ela demora um ano, que é o normal. E daqui por um ano ela está livre. E faz o que ela quiser e ganha o dinheiro que ela quiser a fazer o que ela quiser. Estás a ver? E como eu tenho esta certeza, eu estou tão certo daquilo que eu estou a dizer, não tenho nenhum problema em dizer a um gajo que não tem onde cair morto, não tem dinheiro para comprar umas cascas de queijo, umas peles de chouriço, a dizer assim, anda cá que eu vou-te ajudar. Vais criar um negócio na internet e vais ganhar o dinheiro que tu quiseres. Estás a ver? Porque eu sei que é possível. Não sei se a pessoa vai fazer, mas sei que é possível. E eu acredito que a pessoa o pode fazer e o quer fazer.
E acredito porquê? Porque eu vi o meu próprio processo e o meu processo foi fácil. O meu processo não foi difícil. Eu vejo o meu processo como fácil, que qualquer pessoa consegue fazer como eu fiz. Eu acredito nisso piamente. Piamente. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 5, pode demorar 10. Não sei o ritmo de cada um, mas qualquer pessoa pode fazer. Cada um o seu, não é igual ao meu, né? Cada um o seu. O processo não é o mesmo do meu, né? Estás a ver, Sandra? A gente consegue comunicar de uma forma tão profunda com alguém, quando esse alguém se abre connosco, a gente ganha um poder tão grande de poder ajudar, que é uma coisa incrível. Os outros todos que não responderam, da tua lista de 3.200 pessoas, essas pessoas todas não têm noção do que é que perderam. Não têm contado a história delas. Elas nem sonham a oportunidade que lhes passou ao lado, o facto de elas não se terem chegado à frente e se terem entrar em contato contigo. Estás a ver? Sabes o que é a gente não saber o que não sabe? É o caso. Eles não têm consciência, não têm noção nenhuma. Nenhuma. E tu agora vais pegar nestas 3 pessoas e vais ajudá-las. E vais começar a ver resultados. E tu vais ficar zangada com os outros que não responderam. Porque também os podias ajudar e eles são totós e idiotas e ainda quiseram. Porque são desconfiados, ou porque não acreditam. Então vais mandar e-mails a falar da desconfiança, da falta de crença em si próprios, e a te explicar como é que se superam essas coisas, que é para ver se eles à próxima já vêm ter contigo também. Estás a ver? Por isso é que eu gosto tanto desta parte do desenvolvimento pessoal, porque a gente identifica um defeito na nossa audiência, uma coisa que eles não fazem porque não sabem, e se nós lhes ensinarmos aquilo que eles não sabem, eles a seguir já fazem. Alguns deles já fazem. Quando a pessoa toma consciência, daquilo que não sabe, é o primeiro passo para a pessoa começar a querer saber. Né? E é isto que a gente tem que descer a este nível com as pessoas da nossa lista. Agora, pegamos nestas pessoas, imagina, faz o seguinte, daqui por 6 meses, imagina que uma delas, qualquer uma destas 3, ganha 100 euros num dia. Tem um dia de 100 euros, ou 100 dólares. Né? Tu pegas nessa pessoa e dizes, olha, dá cá, vamos fazer uma foto, faz aí o print screen do teu ecrã, com 100 euros ganhos hoje, e agora vou mandar para a minha lista. Eu vou dizer assim, olha, há 5 meses atrás, ou há 6 meses, ou o mês passado, eu mandei para vocês todos um e-mail a dizer assim, isto, podes ir ver nesta data, para as pessoas irem ver. Tu não respondeste, mas esta pessoa respondeu. E vê lá o que é que aconteceu com ela. Então, tens uma segunda oportunidade, mas é a última. Está aqui, orienta-te, entra em contato comigo. Isto chama-se marketing escalado. Okay? Vais buscar um resultado que já tiveste e vais usar esse resultado para trazer mais resultados. Né? Vais escalar o resultado. Estás a ver? Então, a gente temos sempre a pensar em formato marketing. Okay? Como é que a gente pega num resultado e, ao comunicarmos esse resultado, vai trazer mais. Vai inspirar mais pessoas. Aquelas que estão ali na dúvida, se calhar vão perder a dúvida. Por acaso eu até vi esse e-mail, mas fiquei com vergonha. E agora vou. E se calhar tens mais 2 ou 3. E desses 2 ou 3, se calhar um deles, daí mais um mês ou 2, também tem um dia de 100 ou 200 dólares. E tu pegas nele e pum, outra vez. Olha, mais um. E quem lá está na lista há meia dúzia de meses começa a perceber, para lá, que está aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. Começa a ser muito regular ter aqui malta a ganhar 100 dólares num dia. 75 euros num dia. Epá, é um ordenado, não sei quanto é que é, deixa-me cá fazer a conta. 5 vezes 30 são 2.250 euros. Quer dizer, é dinheiro. É dinheiro. Então, apesar da pessoa poder não estar a ganhar isso todos os dias do mês, quando a gente diz que a pessoa ganhou 75 euros num dia, ou 80 euros num dia, as pessoas fazem a conta. Pá, isto num dia dá X por mês. É dinheiro. Estás a ver? Mas pode ser dinheiro, pode ser outra coisa qualquer. A pessoa que conseguiu ficar em casa, conforme o objetivo de cada um. A pessoa que tinha um filho pequeno e punhou na creche e não queria e agora já pode ficar com ele em casa. A pessoa que tinha um negócio e estava a falir e agora esse negócio recuperou por causa daquilo que aprendeu aqui. Tudo o que for resultados a gente pode usar para trazer mais resultados. Estás a ver? Mas se tu reparares, malta, se toda a gente reparar, a conversa toda que eu estou aqui a ter não é
Vai, compra os produtos todos e traz pessoas que compram os produtos todos. Estão a ver? Não é nada disso que eu estou aqui a dizer. Aliás, nem falei em ser all-in. Só disse que a gente pode desafiar a pessoa a ser all-in e ela é se quiser, não é? Agora, o que nós fazemos aqui não é trazer pessoas que compram os produtos todos. Então, e agora o que é que eu vou fazer? Olha, agora traz outros que compram os produtos todos também. E pronto, o negócio é isso. Não é. Não é nada disso. Algumas vão comprar os produtos todos, outros compram só 2, outros compram 4, outros compram 1. E isso não interessa. O que interessa é que a pessoa, no nível em que ela estiver, a gente possa ajudá-la a realizar os seus objetivos. E possamos pegar nela e mostrar aos outros, olha, funcionou. Estás a ver? Nossa preocupação é em que é que eu te posso ajudar. Não é o que é que eu posso ganhar contigo. É muito diferente. A gente servir-se das pessoas para atingir os nossos objetivos, ou seja, trazer muita gente e fazer muitas vendas, é ótimo para mim. Mas trazer muita gente e perceber o que é que eles querem e ajudá-los a atingir os objetivos deles, é ótimo para eles. E também é ótimo para mim. Estás a ver? Mas é ótimo para eles. Quando uma pessoa está a fazer alguma coisa que é ótima para ela, ela não se vai embora. Fica cá mais tempo. Não é que ganham dinheiro. Há pessoas que ganham dinheiro e vão embora à mesma. Não estou a dizer ganhar o dinheiro. Eu estou a dizer atingir os seus objetivos. Não é ganhar o dinheiro. Às vezes é ganhar dinheiro, outras vezes não é. Toda a gente conhece casos de pessoas que ganham dinheiro e vão embora do negócio. Porquê? Porque muitas vezes o dinheiro traz uma pessoa para o negócio, ou neste caso a falta de dinheiro. Mas nunca é, nem nunca foi o dinheiro que mantém as pessoas cá. As pessoas ficam sempre por outras razões. Se não ganham dinheiro, podem ir embora e dizer, afinal eu não ganho dinheiro, vou-me embora. E quando ganham dinheiro, atingiram um objetivo, podem deixar de fazer aquilo que andaram a fazer e vão embora nem mesmo, fazer outra coisa qualquer. Não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com como é que as pessoas se sentem quando cá estão. Se a pessoa sente que é útil, se a pessoa sente que está a realizar um sonho, um objetivo de vida, se está a ser útil a outras pessoas e está realmente a conseguir pagar as suas contas e ter uma vida boa, se a pessoa tem essa sensação, a pessoa fica cá. Se gosta das pessoas que rodeiam, se sente à vontade, se confia nas pessoas da equipa. E isso é que faz a pessoa se manter aqui. Se a pessoa ganhar muito dinheiro, mas não confiar nas pessoas da equipa, por exemplo, se achar que as pessoas estão aqui por interesse, mais do que por realmente sermos uma comunidade, essa pessoa vai embora, mesmo que ganhe dinheiro. Porque não se sente confortável, porque não confia nas pessoas. Então, aquilo que mantém as pessoas aqui é sempre a sensação que têm quando cá estão. O facto de se sentirem acolhidas, se sentirem amadas, sentirem-se apreciadas, sentirem que são úteis a outras pessoas e também que estão a realizar os seus próprios objetivos. Estão a ter resultados financeiros. Há muito pouco tempo atrás, eu agora não sei os números exatos, mas não vou falhar muito. Fizeram um estudo lá nos Estados Unidos, até escrevi um artigo no blog sobre isso, naquela época, para fazer uma relação entre o dinheiro e a felicidade. Se realmente o dinheiro traz felicidade ou não. Então fizeram um estudo. E que estudo é esse? Então, entrevistaram milhares e milhares e milhares de pessoas e a todas elas perguntavam, ok, quanto é que ganhas por ano e como é que tu te consideras numa escala de felicidade, né? E pronto, lá fizeram o inquérito. As conclusões do inquérito são muito interessantes. As pessoas, o dinheiro faz as pessoas mais felizes, realmente, até ao ponto em que as pessoas têm a necessidade isso significa 60 mil dólares por ano, né? Nos Estados Unidos. Aqui são para aí, não sei, mas talvez 10 mil, 12 mil euros por ano. 12 mil dá quanto? Dá 1000 euros por mês, mas chega. Que dê, não sei, que dê 60 mil, que dê talvez 30 mil, né? Eu não sei, eu não tenho consciência. Não tenho consciência disso.
mas que seja o suficiente para a pessoa ter as necessidades básicas resolvidas. Poder viajar para onde quer, precisa quer ir de férias e vai de férias e volta. Pronto, eu tenho dia a dia. Né? Daí para a frente, mais dinheiro não significa mais felicidade. Até ali sim. Dali para a frente não. Que é uma coisa muito curiosa. Então quando a pessoa tem uma vida boa, tem as coisas mais ou menos que quer, não tem preocupações financeiras, ou seja, tem o dinheiro suficiente para não ter que estar preocupado com ele, ok? A partir daí, mais dinheiro não significa mais felicidade. Também não significa mais infelicidade. É uma coisa que não tem nada a ver. A pessoa acaba por doar muito desse dinheiro para caridade, ou acaba por ajudar outras pessoas, acaba por fazer investimentos e pensar nos filhos e essas coisas todas, né? Com o dinheiro extra. Né? Mas não quer dizer que a pessoa seja mais feliz. Mas, até atingir esse patamar, há muito que fazer. E nós aqui realmente estamos numa fábrica de felicidade. Ter independência financeira significa ter as nossas contas pagas com rendimentos residuais. Não dependem do nosso trabalho. Isso é ter independência financeira. Se uma pessoa precisa de 2.000 euros por mês, significa que precisa de 24.000 euros por ano. Que sejam 30.000 euros por ano que a pessoa precisa. Ok, então a pessoa consegue 30.000 euros por ano de rendimento residual, essa pessoa é financeiramente independente. Tem a vida, ok, organizada. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso. Daí para a frente, já é uma conversa completamente diferente. Mas nós estamos aqui para isso. Para ajudar a pessoa a atingir esse patamar. Que não é assim tão elevado quanto isso. É um bocadinho. Mas não é uma coisa assim extraordinariamente grande. A gente consegue bem fazer isso num ano. Com o plano então que a gente tem aqui de trabalho, a gente consegue fazer isso. Temos todos os meios para poder transformar isso, uma pessoa nisso. É começar por nós que estamos aqui, não é? Então eu acredito completamente que nós podemos tornar as pessoas mais felizes pelo facto de podermos dar a possibilidade de se tornarem financeiramente independentes. Significando isto, que têm um rendimento residual para pagar a vida que têm, o estilo de vida que têm. É o que isto significa. Para uns pode ser um bocadinho mais, para outros pode ser um bocadinho menos, mas não muda muito de pessoa para pessoa. Sabendo nós isto, o resto é falar com muitas pessoas, pedir histórias. Conta-me a tua história, conta-me a tua história, conta-me a tua história, conta-me a tua história, conta-me a tua história. Não há nada melhor. A gente tem alguém no Facebook, olha, oportunidade de rendimento extra, sei o quê. Isso é um espetáculo. Conta-me a tua história. A malta amiga da Cláudia, tem que usar a contar a história. Conta-me a tua história. Eu quero ouvir a tua história. Conta lá. Onde é que tu vens, os teus fracassos, os teus sucessos, as tuas coisas. A malta gosta disso. E para nós é um espetáculo, porque a gente percebe se nós podemos ou não ajudar aquela pessoa. Estás a ver? É muito engraçado. É um bom exercício. Parabéns a ti, Sandra, por teres feito esse exercício. Desde a semana passada até agora, 3 pessoas. É quase uma cada dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Pegamos o fim de semana no meio, que é um espetáculo. É possível que tenhas mais algumas que venham também ainda. Né? Se for preciso, manda de novo e-mail. Mas esta forma que nós podemos fazer as coisas é tão diferente daquilo que elas estão à espera. Então a malta dos outros multiníveis fica tudo doido quando eu digo coisas destas. A última empresa mais espetacular. Isso é um espetáculo. Conta-me lá a tua história. Onde é que tu vens? Onde é que tu nasceste? Qual é o teu processo? E a gente vai ver que afinal aquela pessoa está na luta. Está toda entusiasmada porque está a ver ali alguma coisa, mas naquilo não dá nada. Aquele negócio não dá nada, a pessoa está na luta. Pronto, está na luta. Não sabe fazer as coisas, está a fazer spam, não sabe melhor. E a gente pode ajudar. Anda cá, eu vou-te ajudar no teu negócio. Eu não te quero recrutar para o meu, eu vou-te ajudar no teu. A sério. Diz-me lá, qual é a tua principal dificuldade? A minha principal dificuldade é gerar contactos. Olha, vai ler este artigo que eu escrevi sobre o Facebook. E a pessoa fica toda desorientada porque está à espera que eu tente recrutar. As defesas caem todas. Estás a ver? De repente cai tudo ao chão. Afinal este gajo está mesmo aqui para me ajudar. E se passado o que se te disser, conta-me a tua história.
Diz-me lá, conta-me a tua história. Oh meu, a gente ganha um poder de poder ajudar aquela pessoa, que é uma coisa incrível. Estás a ver? Seguindo depois o processo explicado no TPF. Lembras-te? Fazer o acompanhamento e a liderança. Acompanhar, liderar, acompanhar, liderar, acompanhar, liderar. Estás a ver? É muito giro, pá, é muito giro. Percebeste, Sandra, a ideia? Uhum. Sim. Okay? E se tu reparares, como você já reparaste, muito disto vem do que está dentro das nossas duas orelhas, aqui do meio. A nossa visão, o nosso entusiasmo, a nossa criatividade para nós percebermos o que é que está a acontecer com aquela pessoa, como é que pode ser o futuro dela. Pintar o futuro de outra pessoa é um exercício espetacular. Ouvir as dores e a seguir dizer, imagina que, como é que te sentirias se... E pegar essas dores e transformá-las e pintar um cenário em que essas dores se transformaram em coisas boas, isso é um poder que nós temos para fazer que muda a vida da pessoa na hora. Na hora. Uns são resistentes, outros nem conseguem visualizar aquilo porque estão tão agarrados à dificuldade e nós temos que insistir e perguntar como é que tu te sentias? Como é que tu te sentias se a tua vida fosse assim? Como é que tu te sentias se esse problema tivesse resolvido? Às vezes problemas são parece uma nuvem negra, né? Estão ali atrás, no dia-a-dia, às vezes duram anos, andam ali, moera. Livra-te disso, como é que tu te sentias se agora de repente desapareceu esse problema? Como é que tu te sentias? Descreve-me a tua sensação. Foi, eu ficava, sei lá, eu ia gritar para a rua, eu mandava um foguete, eu lançava foguetes, então vai lançar foguetes, porque isso já desapareceu, já ganhaste a lotaria. E a gente tem a capacidade de transformar aquela emoção ruim numa visão boa. E essa pessoa de repente percebeu que o futuro dela pode ser diferente. E isso depende de nós, não depende dela. Depende só de nós. Só depende de nós. Estão a ver? Isto é um exercício muito bom. E é um ótimo exercício para nós próprios, para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Para nós avaliarmos o nosso próprio processo, vermos o nosso próprio passado com os olhos positivos. Por isso o botão é tão bom. É um bom treino. Quando a gente olhar para trás e ver, e começarmos a pensar, foi difícil. É aí o que eu tive que passar para chegar aqui. Pega no telefone, agora é o telefone, né? Carrega no botão e that was easy. Vá, next, passa para a frente. Isto não foi nada difícil. Na realidade não foi difícil. Difícil é passar fome, difícil é ter doenças terminais, viver no terceiro mundo, difícil é estar com os filhos na guerra, a fugir das bombas. Isso é que é difícil. Olha, difícil foi uma moça, ouvi esta história há pouco tempo. No Ruanda andaram a matar, vocês lembram-se das histórias do Ruanda há uns anos atrás? Dos Tutsis a matar toda a gente. Não fosse Tutsi, né? Da tribo deles, no Ruanda. Entravam nas casas e matavam toda a gente. A catanada. Mulheres, crianças, tudo. E esta família escondeu-se numa parede, dentro de uma parede, fazia a divisão entre uma casa de banho, que eles tinham lá, uma latrina, e a sala comum. E tinha um espaço, tinha menos de meio metro, e ela, esta moça, ainda nova, e mais uma ou duas mulheres, esconderam-se lá. Dentro dessa parede. E os gajos, todos andaram ali a circular, instalaram-se dentro da casa, estiveram lá não sei quantas semanas, e elas dentro da parede. Semanas. E sabes o que é que aconteceu com ela, esta moça, enquanto ela estava dentro da parede? Decidiu aprender inglês, porque pensou, eu vou contar esta história e ninguém vai acreditar. E engraçado, aprendeu inglês dentro da parede, com livros que ela tinha lá, que ela estudava, ela tinha ido visitar a família, ela estava a estudar num colégio, voltou para visitar a família, enquanto ela estava a visitar a família aconteceu aquela guerra, e ela ficou ali. E ela ocupava o tempo a estudar inglês, a pensar, eu vou escrever um livro a contar esta história que ninguém vai acreditar. E não é que ela escreveu o livro e contou a história, e não é que ninguém vai acreditar mesmo, que é uma história do mais incrível. Eu tive contato com esta história através do Wayne Dyer, que vocês com certeza já ouviram falar também, não é? Numa das palestras dele, conta a história dela. Eu agora não lembro o nome dela. Uma história inacreditável. Isso é que é difícil. Mas vê lá, que uma história difícil se transformou numa história tão inspiradora, uma história tão forte.
Por isso é que eu gosto muito de ouvir histórias difíceis e dizer assim, a tua história vai-te fazer rico, vais ficar rico com essa história. Tu vais contar essa história e as pessoas vão pagar para ouvir. E tu cobras o dinheiro que tu quiseres. E ninguém acredita. Eu lembro muito da Paula quando eu lhe disse isso a primeira vez. Estás louco? Acredita naquilo que eu estou a dizer. Que essa é a verdade. Eu gosto muito dessas histórias. Eu revejo-me nisso, que eu passei por coisas assim desse estilo. Claro, para mim, na altura, eram dramáticas, não é? Muitas coisas foram muito dramáticas. Para mim, na altura. Eu olho para trás, realmente não foi assim nada de especial. Não foi. Mas muitas dessas partes dessa história, alguns de vocês conhecem, outros não, mas foi aquilo, quando eu conto essas coisas, as pessoas ficam assim, isto gajo não é normal. Tem uma história que é um espetáculo. Mas afinal, a gente vai a ver, a história de cada um é um espetáculo, basta ser contada. Só não é interessante porque não é contada, ninguém ouve. Porque se a gente contar, olha ao Paulo, se tu contares a tua história, o Paulo, deixa-me cá ver que o Paulo é cá de ser. O Paulo Santos, pode ser o Paulo Santos. Se tu contares a tua história, podes pensar assim, o que é que a minha história interessa? Só não interessa porque não o contas. Se tu começares a contá-la, a aprender como contá-la, a aprender como contar a história, a identificar os pontos que interessam à tua audiência, no formato tu contas para inspirar as pessoas, a história é poderosíssima, como são todas. Para uma história ser interessante, basta ser contada. Não é preciso mais, é só preciso contá-la. Todos temos histórias. Em que nível foi? Diz lá, Sandra. Aprendemos a contar a história em que nível? Isso é já no evento. O domingo vai ser quase todo storytelling. Contar a história. Não é só contar a história, é contar a tua história e perceberes a história da outra pessoa. Se vem uma pessoa ter contigo, vamos fazer este exercício e vamos fazer o mesmo. Mas eu já fiz isto muitas vezes. Eu digo-te assim, Sandra, conta a tua história. E tu contas a tua história. E a seguir, conto eu a tua história e as pessoas todas estão a ouvir e assim, fogo. A história contada pelo Rui é muito mais interessante do que a história contada pela Sandra. Mas a história é a mesma. Mas é contada de uma forma, num formato diferente. Eu consigo contar a história de uma forma. A Paula diz isso muitas vezes. Tu quando contas a minha história fica muito melhor do que quando sou eu. Já disse isso várias vezes. Conta tu. Olha, quando for para contar a história, a minha conta-la tu. Não é por nada, porque há formas, há formatos, há maneiras de fazer. Então isso são coisas muito importantes. Nós sabemos que a nossa vida, o nosso negócio, a maior parte dele é contar histórias. Contar histórias de uma pessoa, da outra, como é que foi o meu dia hoje, o que é que eu fiz agora, o que é que eu fiz amanhã. Por exemplo, todos os dias de manhã eu medito um bocadinho, faço um passeio e conto aquilo que eu vi. Alguma coisa que tem a ver com a minha reflexão. E se vocês forem ver, eu ponho no Facebook, Se vocês forem ver todos os dias de manhã, tem uma história. Há sempre uma história. Ou é acerca da luz, ou é acerca do outono, ou é acerca das pedras, ou é acerca da relva, ou é acerca da vaca. É qualquer coisa. A gente pega em qualquer coisa e transforma aquilo numa história significativa. Seja o que for. Porque o significado não está na coisa, está no contar a coisa. O significado não está, por exemplo, no facto desta história que tu acabaste de contar, do facto de sofrer violência doméstica durante 11 anos, isso é um facto. Mas o facto de ela ter sofrido violência doméstica durante 11 anos, a pensar que a vida era assim mesmo, é completamente diferente. Porque ela só acordou quando se libertou. Quando a cabeça dela, espera lá, a vida não tem que ser assim. O casamento não tem que ser para toda a vida, não tem que aguentar isto. Esta mudança pode ser contada. E esta mudança é que vai inspirar outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. Não é só dizer, eu fui abusada durante 11 anos, e depois porque eu pensava que o casamento era para toda a vida, mas depois a gente divorciou-se. Isto é contar os factos. Agora dizer, um dia eu percebi que eu não era escrava de ninguém. Eu não vim ao mundo para levar porrada. E de repente a história iluminou-se. Porque isso aconteceu de certeza na vida daquela pessoa. Um dia ela disse, basta, chega, não quero mais isto. E se ela contar essa parte, isso é que é significativo para as pessoas que estão a ouvir. Não é dizer que leva porrada e agora já não leva porque agora tem outro homem.
Estás a ver? Que está também. Não, isso são factos que não têm interesse. Porque não inspiram. Mas se a pessoa começar a contar as coisas e a reviver os processos, a reviver o processo de superação, isso é inspirador. Como tu viste, tem um formato, não é? Tem um formato. Não é a mesma coisa dizer eu era abusado durante 11 anos e depois divorciei-me e agora vivo com outro homem que me trata bem. Outra coisa é dizer, ao final de 11 anos eu percebi que a minha vida não era aquilo e que eu não sou escravo de ninguém e que isso não basta e chega e que agora sou dona da minha vida. E já sabia que a seguir vinha um monte de problemas. Vinham muito mais problemas pela frente do que aqueles que eu estava a largar. Estás a ver o que eu estou a fazer? Fazer interpretação. Porque a seguir tive que fechar a minha empresa, que era bem sucedida, por causa do divórcio. A seguir tive que deixar a minha filha andar com ele no carro e ele andava sempre bêbado. E eu, cada vez que ele saía com o carro, eu ficava com o coração nas mãos porque vai ter um acidente e a minha filha está lá. Estás a ver? E estás a contar detalhes, estás a ilustrar com emoções e com sentimentos o processo. Estás a ver a diferença em contar a história? Uhum. É. Então a gente pode aprender a fazer isto. É? Na verdade, isto é tudo verdade. Eu não estou a contar uma história diferente. A história é a mesma. Estou a contar de uma forma que envolve emocionalmente a audiência. Ok? Pronto, a gente vamos ter a oportunidade de explorar bem isto. Vai ser muito fixe. Vai ser muito fixe, muito fixe. Na verdade, a maior parte do nosso negócio é assim. Né? É o que nós fazemos. E quando tu começas a pintar o futuro da pessoa que está à tua frente, o que tu estás a fazer é contar uma história. Igual. Só que estás a contar uma história que ainda não aconteceu. Mas já aconteceu na tua cabeça. Tu já estás a ver como é que vai ser o futuro. Vai ser assim, vai ser assado. Imagina como é que vais sentir quando fizeres isto. Como é que vais sentir quando tiveres este problema solucionado. Como é que vais sentir quando chegares à conta. Quando chegares à caixa multibanco. Presta atenção. Quando chegares à caixa multibanco e levantares dinheiro, levantas 20 euros e ele pergunta assim, queres ver o saldo? E tu dizes, quero. E não tens medo porque já sabes estar lá dinheiro com força. Estás a ver? E se tu começas a contar estes detalhes, a pessoa ilumina-se. Porquê? Porque ela já passou por isso. Ou ir ao supermercado e passar o cartão e escrever o número e ficar a pensar, olhar para a coisa, a ver se é aprovado ou não. Porque não sabes se tem lá a minha suficiente ou não. Né? Então a gente conta estas coisas, fazem parte da experiência de muita gente, da minha fazem. E a gente conta estes detalhes e a pessoa imediatamente se conecta connosco. Porque a pessoa diz sim, começa a dizer sim, isto é verdade. E isto é verdade. O que o gajo está a dizer é verdade, porque eu passei por isso. Ou estou a passar. Epá, é mesmo assim. E não sei se já te aconteceu, mas às vezes há pessoas que estão a falar. A mim já me disseram isso. Epá, tu às vezes estás a falar, parece que estás a falar mesmo só para mim. Parece que é dito e feito, cai como uma luva, é tal e qual, parece que é só para mim que estás a falar. E já me disseram isso algumas vezes. Eu já senti isso também em relação a outras pessoas. Na verdade, aquela pessoa está a colocar aquilo que está a dizer dentro de um contexto em que se conecta emocionalmente de forma muito forte connosco. E nós fazemos isso, a gente sabe fazer isso. Né? Então, faz parte do nosso trabalho. Okay? Isto é muito do nível 3. É muito marketing, tem muito a ver com o nível 3. Mas vamos fazer isso no evento de uma forma muito intensa. Okay? Uma boa parte do evento vai ser isso. A parte toda do domingo. Vamos ter um mastermind no final em que vamos fazer estes exercícios uns com os outros. Vai ser giro. Muito giro. Ok, pessoal? Mais alguma questão? Sandra, percebeste a ideia? Percebi, mas agora tenho outra dúvida. Força. Muitas das pessoas, né, que estão na minha lista, eu tenho que estar sempre a falar nos leis e no apoio que têm, né? Agora, não os levando para os leis, e o que é que eu lhes vou dizer? Que é outra forma de trabalhar, temos outro grupo de trabalho. Não tens que dizer nada. Porque é que sentes que tens que dizer? Se eles me perguntam, não, porque... ok, isso é outra coisa. Se eles perguntarem, se eles me perguntarem, não é? Porque eu falava na comunicação que eu fazia antes. Uhum. Não é? E agora... Tu respondes, sim. Claro que respondes. Respondes o que tu achares melhor. Olha, os leis era muito bom, mas eu prefiro este modelo de trabalho que a gente tem aqui. Pronto. Então, mas o que é que eu tinha de errado? Nada. Não tinha nada de errado.
Não é melhor comer pão ou comer broa. É gostos. Uns gostam mais de pão, outros gostam mais de broa. Não é melhor uma coisa do que outra. Né? Então, eu sugiro-te este modelo porque eu estou a trabalhar nele. Em todo caso, se tu quiseres trabalhar no modelo dos lazy millionários, não tem problema nenhum. Vais trabalhar no modelo dos lazy millionários. E dás o link para o back-office, tudo tal e igual. No outro dia escrevi uma pessoa que me disse assim, olha, estou a entrar porque eu quero ser um lazy milionário. Diz, olha, porreiro, fantástico, está aqui o link, inscreve-te, se fez alguma dúvida, fala comigo. Vais para os insónias, vais fazer não sei o quê, e o gajo já sabia tudo, não é? A seguir há que tempos, não é? Eu não lhe ia dizer, não, agora esquece isso tudo, agora vais trabalhar de outra maneira. Não, o que ele queria mesmo era aquilo. Não tem problema nenhum, vai lá à tua vida. Pronto, e depois logo se vê o que é que acontece. Mantém-te em contacto, é o que eu digo, não é? Mantém-te em contacto. Se tens alguma dificuldade, algum problema, alguma dúvida, fala comigo, eu estou aqui para te ajudar. Eu não aconteceu nada, porque é muito recente, não é? Mas eu já saí daqui por 15 dias, 3 semanas. Eu, pronto, vem cá ter, olha, não consigo. Pronto, então vem cá que vou te ajudar. Então, é normal, é normal. Mas a gente não tem que responder a perguntas que as pessoas não fazem. Normalmente não é boa ideia. Não é boa ideia. Nós respondemos a perguntas que as pessoas não fazem. Nós temos que sentimos que temos que justificar alguma coisa. Não temos que justificar nada. E quando a gente começa a responder a perguntas que a pessoa não fez, essa resposta vai provocar perguntas. E a pessoa não as tinha. Estás a ver? Uhum. E não há necessidade nenhuma disso. Eu, às vezes vejo o pessoal a explicar porque é que a Power Network não é pirâmide. É uma estupidez. É mesmo uma estupidez das grandes. Porque é que alguém... Até há pessoas que nem sabem o que é pirâmide e veem, e a Power Network não é pirâmide. Fogo, o que é isso pirâmide? E vão a ver. E chegam à conclusão, por iniciativa delas, que realmente até é capaz de ser bem pirâmide. Se calhar até é. Parece ser. E levantámos um problema que não existia na cabeça da pessoa, não é? Ela nem sabia o que isso era. Então não importa, a gente não tem que responder a perguntas que a pessoa não colocou. E quando a pessoa coloca, a gente responde. De forma clara e direta e objetiva e pronto. Não temos nem que esconder informação, não temos que dizer coisas que a pessoa não perguntou. É assim. É assim. Tá? Mais uma questão? Alright, muito fixe. Então, pessoal, temos muito trabalho para fazer pela frente. Eu digo-vos, este exercício, Sandra, eu fiquei muito contente de teres feito. Fiquei muito contente. Na verdade, é um registro de negócio muito invulgar. Mesmo muito invulgar. Nós assumimos o nosso papel de consultores. Nós somos consultores. O que é que faz um consultor? Dá consultas. Não é consultas de psiquiatria, nem de medicina, nem como é que chama, nem de confessionário. Nós não somos psicólogos nem psiquiatras, não é? Mas nós sabemos de negócio. E quando a pessoa tem algum problema relacionado com o negócio, ou com a vida que não gostaria de ter uma vida diferente, relacionada com o dinheiro ou com perspectivas de futuro nesse sentido, então a gente aí pode ajudar. Né? Se a pessoa tem problemas conjugais, como é que eu vou meter no meio disso? Não posso, não é? Se a pessoa tem problemas de saúde, mas quem sou eu para estar a sequer a aconselhá-la a saber o que é que ela tem que fazer com a saúde? Não percebo nada disso. E se a pessoa está deprimida, ou se a pessoa tem algum problema psiquiátrico, eu mando consultar o psiquiatra, eu não sou psiquiatra. Né? Também não sou padre para estar a dar confissões, essas coisas também não sou. Né? Mas não me importa nada, pelo contrário, gosto muito de perceber, ouvir a história, seja ela qual for, e depois dali tirar algumas conclusões em que eu possa ser útil. Tenho que perceber em que é que eu posso ser útil. Posso ser útil aqui, ali. Acolá, não posso. Olha, para isto vais ao médico, para aquilo vais ao psiquiatra, para aquilo vais ao padre. Não tem a ver com o negócio. Vens ter comigo que eu estou aqui para te ajudar. É a minha profissão, é o que eu sei. Estás a ver? Estás a falar nisso, por acaso no outro dia houve uma pessoa que me telefonou-me porque estava com problemas conjugais, como é que eu podia ajudar? E é engraçado. Pois é, quer dizer, claro, se é uma pessoa que tu conheces e... Não conhecia lá nenhum. Não, ok, então olha, para mim a resposta é simples, olha, não te posso ajudar. Eu respondi-lhe, mas achei engraçado me telefonar, diz que via as coisas que eu fazia e que estava com problemas conjugais, como é que eu podia ajudar? E eu, Às vezes os problemas conjugais, se a gente vir, têm a ver com dinheiro.
Quando tem a ver com dinheiro, já é diferente, porque a gente aí já pode ajudar. Não no problema conjugal, mas na questão do dinheiro. Em pôr a pessoa numa perspectiva de ganhar mais dinheiro, ter a sua própria independência, essas coisas assim, né? Ok. E a gente já pode fazer umas perguntas e perceber, porque muitas vezes tem a ver com dinheiro, ok? Ou tem a ver com o facto dele ganhar mais dinheiro do que ela, ou ela ganhar mais dinheiro do que ele, ou de um estar desempregado e está tudo às costas do outro, ou simplesmente não há dinheiro em casa e aquilo anda tudo às avessas porque não há dinheiro para nada. Pronto. Quando tem a ver com isso, a gente pode ajudar, né? Porque temos uma perspectiva financeira, né? De desenvolvimento pessoal na área financeira, na área do dinheiro, da economia doméstica. Okay. Se tiver a ver com isso, a gente pode ajudar nisso. Não é na questão do relacionamento, nem nada disso. Mas na questão financeira, sim. Se não tiver a ver com isso, olha, o gajo é um estúpido, bate-me todos os dias, não bebe. Como é que eu faço para ele parar de beber? Sei lá. Como é que sei? Não faço ideia nenhuma. Não sei. Não faço ideia, nem posso aconselhar sobre isso. Não consigo. E é fácil a pessoa confiar em nós porque nós expomos muito a nossa vida, né? A pessoa sempre não tem que se defender. E nós é que temos que perceber onde é que nós podemos agir, como é que nós podemos ajudá-la. A pessoa tem as dificuldades dela. Okay, daquilo tudo que a pessoa está a dizer, vamos ver onde é que eu posso ser útil. Aqui, ali. Ok, então é aqui que eu posso ajudar. Se estiveres interessado que eu te ajude aqui, faz isto. Está aqui o link, compras o blog, a seguir fala comigo. No resto, eu aí não posso ajudar. Mas eu acredito que se tu resolves esta parte, a outra também melhora. E a gente vê isso todos os dias, constantemente. Por exemplo, casais com algumas dificuldades de relacionamento, eu já vi isto montes de vezes. Começam a ganhar um dinheirinho extra e de repente já estão porreiros. A relação mudou. Não é só pelo dinheiro, é porque a perspectiva de futuro mudou. Às vezes não ganharam nada ainda, mas de repente, como estão em contacto connosco, nós somos muito boa onda, falamos muito de desenvolvimento pessoal, a pessoa começa a ler, começa a contactar com outro tipo de realidades, começa a ganhar outro tipo de relacionamento de paciência consigo próprio, com os outros, entende que está a viver um processo, entende que outra pessoa também está a viver um processo, e neste contexto, a vida de relação que tem acaba por melhorar. Eu já vi isto muitas vezes, muitíssimas vezes, né? Para não dizer sempre, mas muitíssimas vezes. E isso eu sei que é um efeito secundário que pode acontecer, mas dificilmente eu posso dizer isso à pessoa. Porque ela depois fica à espera que isso que aconteça e eu não sei se acontece ou não. Né? Até saúde, até problemas de saúde, acontece a pessoa ficar muito melhor com determinados problemas de saúde. Tem a ver, por exemplo, com a solidão e com a depressão. Basta ter uma perspectiva de vida diferente e contactar com outro tipo de pessoas para, de repente, a pessoa sentir que não está sozinha, não está fechada num buraco, não está num beco sem saída. E só isso já muda o estado de espírito dela e já muda tudo. Apesar de nós não somos psicólogos nem psiquiatras, né? Nós não tratamos depressões. Mas eu sei, porque vejo isso constantemente, a acontecer com um monte de gente. Olha, comigo aconteceu. No mesmo dia em que eu me inscrevi, fui um dos gajos mais felizes do mundo. Voltou a acontecer no dia em que saí dos Leis e Milionários. É curioso. De repente, via o mundo abrir-se à minha frente fazer coisas que eu não podia fazer. Estás a ver? Essa mesma energia positiva sentia de novo. É. Eu sinto isso. A gente muda o facto de termos perspectivas de vida. Agora, não somos psicólogos, nem psiquiatras, nem, não temos a pessoa para tomar medicação, nem para deixar de tomar, nem para, sei lá, essas coisas. Mas, na realidade, a vida muda muito depressa. Muito depressa. Quando as pessoas se juntam ao grupo e começam a estar envolvidas. Eu não sei a vossa experiência, mas a minha própria pessoal, e a que eu tenho visto nas pessoas mais próximas, tem sido sem falhar. Sempre assim, olha, com o meu irmão não quer saber do negócio. Né? Não interessa muito. Gosta da malta, está muito bem connosco, tem um estilo muito porreiro. Adora o blog, tem um blog espetacular, gera contactos com o blog, as cenas dele, né? Agora o negócio propriamente dito, pronto, não é bem o dele. Ele gosta mesmo de televisão e de jornalismo. Mas, quando ele entrou no negócio, aquelas semanas a seguir, toda a gente na família notou a diferença. Muito mais tranquilo, com muito mais paciência, muito mais simpático para a malta. Tudo, estás a ver? Muito mais tolerante. Ele era mais agressivo e era mais coisa. Estás a ver?
quase imediato. Foi quase imediato. É muito interessante ver. Não sei se vocês têm essa experiência. Mas eu tenho visto isto muitas vezes. Não quer dizer que a gente estejamos aqui para resolver esses problemas das pessoas. Não estamos. As pessoas não podem esperar isso de nós. Mas são coisas que acontecem com muita regularidade. Até mesmo coisas de saúde, mesmo física. Né? A gente sabe muitos problemas de saúde têm a ver com o estado emocional da pessoa. Né? Muitíssimos. Essa história que tu contaste no início, essa pessoa tem esses problemas todos de saúde, isso vem tudo dos estados emocionais complicadíssimos que ela tem desde há 20 anos para cá. Né? Está tudo ligado. Está tudo ligado. Mas pronto. Ok? Mais alguma questão? Algum comentário? Regressar as mangas e trabalhar. Exatamente. É isso mesmo. Pegar na checklist. Pessoal, a checklist está em andamento. Okay? Está em andamento, em alta velocidade, em super turbo ligado. Já não estou no ponto zero. Já não estou no ponto zero. Não, a malta está a fazer. E então, aquilo é muito importante, fazer aquilo. Okay? E chamar a atenção muito forte para isso. Relativamente ao evento, a página do evento eu pulo online hoje, mas do lado do PayPal está um problema qualquer que não aceitam pagamentos. Agora, já pedi ajuda no suporte, mas não sei o que está ali a passar. Mas pronto, lá tenho que ver como é que é. Então, se houver alguém que vocês conheçam, ou vocês próprios, ou alguém que vocês conheçam, que tenha dificuldades no pagamento, digam-me que é para a gente fazer isso de outra forma, se o PayPal não estiver a funcionar aí. Okay? E pronto, é só isso. De resto, boa noite a todos, bom trabalho e vamos a eles. Noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. É. Muito.